muito bom dia para você ligado na programação da Rádio Trianon AM 740, no ar o Fair Play Sports. Para você, muito obrigado. Você que está chegando também pelo nosso site radiotrianon.com.br, você que também que nos acompanha em qualquer lugar pelo nosso aplicativo Rádiosnet, está no ar. E nessa terça-feira, dia 9 de maio de 2023, o Fair Play chega em ritmo de maratona, de corrida de rua, de treino. Você que gosta, quer saber como faz para poder participar? Fique ligado porque hoje o assunto será isso, tá bom? Sempre no oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Seja bem-vindo e hoje o nosso convidado é Gabriel Abdala, ele que é atleta, organizador de corridas de ruas e também criador da Liga dos Corredores. Junto comigo, Pedro Nastri. Vamos começar então o Fair Play, né? Vamos dar o primeiro passo e na técnica central aí tá o nosso querido Gerson de Souza. O Gerson de Lima e direção geral de Duda. O Duda, né? Duda Júnior, né? Duda Júnior, né? É pequenino. É pequenino, é. Pedro, bom dia. No ar mais um Fair Play. Bom dia, Adilson. Bom dia, Gabriel. O Adilson, como eu faço todos os dias, Lá vem. eu posso dar o santo do dia? Pode, né? Então vamos lá. Fazer Hoje o é quê, dia do né? empregado sindical. Mas ele é santo, não? Não, ele não é. Santo, o patrão trata ele como santo, né? Porque o patrão tem medo do empregado sindical. Também é dia da Europa, é o dia do fantoche. Boa. E você lembra que ontem nós falamos que era o dia calçar do pé sem meia. Exato. E hoje é o dia das meias perdidas. Ah, das meias perdidas. Você vai me perguntar onde é que eu arrumo essas coisas, né? Pois é, seu Eu também calendário. não sei, eu também não sei, porque eu recebo isso aqui e um colega lá de Pariquera-Açu. Pariquera-Açu. Onde é isso? Pará? Não, Rondônia, é um não? município aqui de São Paulo. É São Paulo mesmo? Então ele acha que ele fica lá procurando e achou aí as meias perdidas. Olha, você sabe que tem aproveitando um detalhe seu aí, dessas meias perdidas, teve um empresário que lançou um par de meias com três pés. Verdade isso daí, né? Porque você sempre pede, aí a meia acabou, né? Então ele lançou 3. Então você usa as duas, lógico, e deixa uma de reserva na sua gaveta. O dia que você perder, tem a outra. E o cara arrebentou de vender, rapaz. Porque some as meias, ninguém sabe onde vai parar, né? Entra na máquina de lavar e some aquilo, né? Porque ali dentro da máquina de lavar ninguém é de ninguém, né? Uma meia pega outro par, pega outra e some, né? Não, é sério mesmo? Verdade, não, é sério. Essa questão de empreendedorismo, de novas ideias, o cara lançou e arrebentou de vender, rapaz. O Adilson, 3 pés. hoje é dia de Santa Luísa de Marcilac, mas não... Lá de Marcilac, Zona Sul ou não? não? Marcilac, lá perto dele... De Parelheiros ali? Não sei se é aquele Marcilac, não. Mas se for lá, tá gelado, hein? Tá gelado, Santa Luzia, né? Santa Luísa. Ah, Santa Luísa. Santa Luísa. Então deve ser de Marcilac mesmo. É, né? Tem mais ou não? Tem um monte aqui. Então vamos lá, ó. Você gosta, né, Pedro? Santos Mártires da Pérsia, Santo Hermes, não é o Trimegistro. Tá. Sabe o... Não sei, Hermes, mas tá valendo. Trimegistro. O Hermes, sim. O Hermes. Okay. E também São Pacômio. Desconheço esse santo Pacômio. O Adilson, que é o especialista aí em assuntos religiosos, não conhece, são então... muitos santos, né, Pedro? Pacômio está devendo. Bom dia. Deve ser de Marcilac também, né? Dali. Bom dia, tá começando o Fair Play, vamos falar com o nosso entrevistado, então, depois dessa introdução... Palmeirense, viu? Depois dessa introdução canônica do Pedro aí, palmeirense? Se ele é palmeirense, rapaz. Gabriel, bom dia, é um prazer receber você aqui no Fair Play, viu? Bom dia, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês aí. Bom, vamos falar hoje então sobre... eu acertei, viu? Se ele não fez a ressalva... Se ele não contestou... Ele não contestou, ele é palmeirense, mesmo. Palmeirense, eu não torço pra nenhum. Hoje eu não torço pra nenhum, mas já fui palmeirense e corintiano quando criança. Olha que engraçado. Você foi por causa palmeirense? de família, tive que me dividir, né? Família?
Cara de família. Meu Família. padrinho foi do Conselho do Corinthians. Minha família é envolvida. Aí ele te deu conselho. Mas eu. Mas o sangue árabe italiano puxa Aí ele pro te deu Palmeiras. conselho e torce pro Corinthians. Você não escutou muito o Você conselho. você tem sangue italiano? Abdala? Abdala é Abdala italiano com italiana? árabe. Ah, Olha a só. invasão dos mouros, né? Aquela Isso, coisa Por isso que toda eu tenho ali. essa Ibérica, faixa. Eu tenho essa faixa. Eu tô mais pro lado dos napolitanos. Eu tenho família, meu avô napolitano, minha avó Então você tá em vêneta. Né? Você tá em festa porque o Napoli foi campeão, né? Olha Depois de aí, eu tenho 33 essa anos. faixa né? aqui, o pessoal acha que eu sou. Ah, você é turco, você é sírio. Não, ali teve a invasão dos mouros lá, né? Aquela coisa lá. Então, e o Napoli, E o Napoli foi campeão. Depois campeão. de 33 anos, uma festa, ninguém dormiu em depois de Nápoles. quantos né? anos? 33 anos. Então, Depois de você sabe que meu 33 sogro anos. foi campeão pelo Napoli. O teu sogro foi campeão lá atrás, mas não foi com Lá Maradona, atrás, não. Ele José foi bem, Altafini. foi campeão. José Altafini, Então, uma lá. zola. Então o Napoli tá em festa. Ele né? saiu daqui do Brasil, foi para Itália e nunca mais voltou. Eu tenho um apreço aí pelo Napoli desde o do Maradona. Dizem que sogro rico e porco gordo só dá lucro depois de morto. Eu concordo. Concordo. Olha só, essas mensagens subliminares do Pedro aí, né? Bom, o Gabriel, como é que a corrida entrou na sua vida, Gabriel? Como é que foi isso? Corrida de rua. Vamos falar de corrida de rua. Isso é um negócio legal, por quê? Eu tinha 40 anos e me separei, tinha um casamento de 16 anos e entrei em depressão profunda. Depressão profunda é aquela quase suicida. Você não é que você vai se matar, mas você perde a vontade. Você não vê mais graça em nada, nada das coisas que você gosta passa a ter significado. E eu falei, cara, preciso dar um start, né? Não, eu cheguei até ajuda profissional, psicólogo, essas coisas. Eu falei, cara, não é remédio que vai ser o meu. Eu sempre pratiquei esporte. Falei, não, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer meus sonhos de juventude que eu não fiz. Coisas pequenas. Então, por exemplo, eu fui a São Silvestre. A minha primeira corrida foi a São Silvestre. Então, 6 meses depois que eu me separei, eu fiz a Você São nunca Silvestre. tinha corrido nada na sua Não, eu vida? tinha corrido sim, mas assim, eu não gostava de corrida. Inclusive, eu fui do Exército, né, servi Exército em 89. Eu fui melhor aptidão física da minha companhia, mas eu não gostava de corrida, eu detestava a corrida. E aí eu comecei a fazer longas caminhadas, comecei um trotinho, e quando eu fui ver eu estava correndo. E aí eu falei, vou fazer a São Silvestre. A gente tem a ideia que a São Silvestre é uma prova, né, dificílima, mas não é. Para quem corre é uma prova comum. O pessoal até chama de maratona de São Silvestre, né? Faz aquela brincadeira, mas a maratona são 42 quilômetros e a São Silvestre é 15 quilômetros, né? E fiz a São Silvestre em 2010. Completou o Completei, percurso, não? Tranquilo. Pra você ter uma ideia, a evolução. Já era a subida do Brigadeiro, já não? Sempre. Sempre. Aí né? a gente descobre que a subida do Brigadeiro, quando você vai em relação Aí você às chamou provas, o não é Uber, nada. você chamou um Uber ali, pegou, não, foi tranquila. Tranquilo. O pessoal faz uma mítica em cima da Brigadeiro, mas na realidade não tem nada a ser ela é quase um plano subindo. Não chega a ser uma subida como existem em outras provas, um nível de dificuldade bem maior, né? É uma prova tranquila. São Silvestre é uma prova legal, mas ela é desafiadora, sim. Ela não tem um percurso plano, né? regular, exatamente. Depois é uma prova de rua, sempre se tem vários obstáculos ali na frente, uma calçada, Tem. um piso Tem. meio Tem. desnivelado, aquele negócio Às todo, vezes isso aí entra, vai cansando, né? Às vezes pode entrar um exatamente. padre louco também lá e puxar o padre cara lá, louco, abraçar o cara, puxa, puxar. pô. Essas coisas acontecem em maratona, né? Tem queda, tem que ficar... Mas e você chegou em que posição, Gabriel? Você lembra? Devo ter chegado indo em 10 mil, 15 mil e pouco. Não, mas o importante é que você Você cumpriu. completou. Só para vocês terem uma ideia. É porque tem o pelotão de elite que larga, né? Então o pessoal já larga bem atrás, né? Não, é outro nível. É outro nível. Mas assim, vamos falar em tempo. Quem ganha São Silvestre, os 15 quilômetros, faz em 45 minutos, só para você ter uma ideia. Eu fiz em 1 hora e 45 a primeira São Silvestre. A segunda São Silvestre, em 2011, eu fiz em 1 hora e 15. Então eu evolui meia hora. Já 30 melhorou, minutos, 30 minutos. muito. Mas a média dos bons corredores da São Silvestre é fazer o sub-1 em menos de 1 hora. E esse é o cara bom. O cara que faz em menos de 1 hora já é elite, vamos dizer assim. Já é um cara profissional, vamos Profissional. dizer. Mas quem ganha faz em 45 minutos. Mas em média. você levou alguma faixa também ou não?
Um abraço levo, aqui, não aquelas levo, coisas não, farsas? Você não, não foi não levo. fantasiado? Eu sou Você mais foi... discreto, Você não foi fantasiado de nada, Então aquele você pessoal. começou a correr em 2010. 2010. Corrida, de fato, foi 2010. 2010. E aí o que foi? Pô, deu start, você falou, é isso que eu quero? E a eu sempre depressão, fiz isso. depressão foi... A depressão desaparece, né? Desaparece, você foi se recuperando Ela e... desaparece. Então, assim, é tudo um processo, não é só a corrida. A pessoa precisa... É o que eu falo, são três... A pessoa o que acontece? O que causa depressão, em geral? Sim. É falta do que se ocupar. Essa que é a grande verdade. Se você se ocupar, se você tiver foco, é uma doença, ela não desaparece. Ela é um desequilíbrio químico na cabeça, né? Que eu só vim a descobrir através do psiquiatra, né? Eu, embora, como eu falei, não tomei remédio, mas eu tive um acompanhamento, né? Sim, é obrigado. Tem que ter, pra você, importante, é importantíssimo. E, né? Então, é um processo, mas você começa a entender que a depressão passa, porque qual é o problema da depressão que leva as pessoas a fazer loucuras? A impressão que aquilo não vai passar, então ele não vê mais saída na vida dele. E, lógico, os dois piores momentos para a pessoa entrar em depressão é quebra financeira, né, e fim de relacionamento. Foi o meu caso. O meu foi fim de relacionamento, mas o meu ainda foi os dois. Meio que as duas coisas, né, você entra em depressão, você começa a desandar no trabalho. Sim. E uma coisa vai puxando a outra. Então você tem que se reinventar. Mas a depressão passa, essa que é a questão. As pessoas têm que entender que passa. É um sofrimento, é um desequilíbrio químico que você tem, que acaba com você, te destrói mesmo. Mas ela passa, aí que tá. E aí você passa a entender que de vez em quando você fica triste, você vai acordar triste sem motivo nenhum. E aí você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, vai se concentrar no trabalho, daqui a pouquinho você tá legal. E aí a corrida meio que te salvou, então. Posso dizer que sim. Salvou. O esporte, atividade física, salvou. E depois de 2010 para cá, já são, né, 13 anos. Quantas corridas, Gabriel? Eu fiz 716 corridas. 716 corridas. Gabriel, só vou pedir para ficar lá um pouco mais próximo aqui. Só para chegar um som legal. 716 corridas em 10 anos, Pedro, dá 70 corridas por ano. A minha média é uma prova por semana, um pouquinho mais que isso. Porque eu ia falar, cada ano só 52 semanas. Então... que nem, às vezes eu faço 2 provas, às vezes 3 no fim de semana. 3 provas no fim de semana? No final de semana. Por exemplo, às vezes eu faço uma prova... Quantos quilômetros, Gabriel? Varia, faço qualquer percurso. Desde 5K até a maior corrida que eu fiz foi 105 quilômetros. E onde que foi isso? Essa foi em Minas, foi uma outra maratona em Minas. 105 quilômetros? Ininterrupto, sem parar. Isso é rali, cara. Mas mas o que? Vai tocar 105 quilômetros, o quê? Mas assim, é uma prova só ou foi várias provas que você... Não, é uma prova só. Uma prova de 105 É uma maratona, ultramaratona. O que acontece? Cada corredor tem uma técnica. Eu corro para me divertir, eu não sou corredor de performance mais. Já fui em outro momento, hoje não. Tô com 54 anos, já é uma outra pegada. Mas o que acontece? Cada um tem uma técnica. Eu não gosto de parar, porque eu acho que para mim parou, a perna parece que endurece e já não sai mais do lugar. Parece que realmente igual enferruja, assim, igual você vê no desenho animado. Então eu prefiro fazer ininterrupto. Mas o que você para? Lógico, para urinar, para comer alguma coisa, para beber, mas é coisa rápida. Você não pode deixar o corpo esfriar numa prova dessa. Então é isso, é sem parar. Então, quando faz uma prova, você acabou se interessando, né? Gostou, eu corri, subi a Brigadeiro, tá tudo em ordem, né? Sim. Cheguei aqui na Paulista, você tá aqui bem no prédio, hoje nós estamos aqui no prédio. Já começou na São Silvestre, né? Tudo começa, né? O icônico mesmo. Já era no período da manhã. Não era aquela São Silvestre que tinha antigamente à noite. Eu queria que fosse à noite de novo, né? Eu acho que eu queria que fosse à noite de novo, né? Eu acho que você é a torcida do Corinthians, viu? Todo mundo à noite era muito mais charmosa, né? Muito mais charmosa. Eu acho que tinha todo aquele glamour, né? Aquela coisa, aquela virada de ano, aquela coisa toda. O pessoal ficava lá esperando a corrida para estourar o champanhe. De repente, a corrida está num horário... Às vezes você até esquece de assistir. O pessoal ainda está descansando isso, aquilo, porque é final de ano, para se preparar, para depois ir para casa. Então, vou dormir até mais tarde, para depois levantar, comer uma coisa leve, porque eu vou para casa dos parentes.
sempre houve isso. Sim. E perdeu todo aquele charme, né? Porque muita gente acorda só para ligar a TV para saber quem ganhou a corrida, porque já passou. Perdeu-se um pouco, né? Já pensou. Agora, ô Gabriel, essa prova que você fez de 105 quilômetros, quanto tempo você fez? Você lembra? 18 horas. 18 horas? 18 horas correndo pra cima. Acho que foi isso. Começou que horas? De manhãzinha? Ou foi à noite? 6 horas da manhã. Começou 6 da manhã? Aí termina meia-noite, quase meia-noite. O dia inteiro correndo. O dia inteiro correndo. E como é que você se prepara para uma corrida dessa? Eu tenho meu foco sempre foi musculação. O fortalecimento é o que me capacitou para provas mais duras. Musculação. Agora, se você... É o que eu falo. Precisa ver o que a pessoa busca. Se ela busca diversão ou performance. Se ela busca performance, então ela vai fazer um treinamento específico para isso, para melhorar o tempo dela. Eu nunca tive essa pretensão. Ganhei categoria, tenho lá uns 30 troféus em casa, num período que eu tinha um volume de treinamento mais forte. Mas para você ganhar hoje uma corrida, a média é 3 minutos. Então você vê, o cara faz corrida. 10K é a prova mais gostosa que tem de fazer. A que eu mais gosto é 10 quilômetros, que é 1 hora correndo. Quem ganha faz na metade desse tempo. Eu levo 1 hora em média. O máximo que eu cheguei foi fazer 40 minutos, os 10K. Quem ganha faz em menos de 30, pra você ter uma ideia. Então, só para ter uma comparação, uma corrida que a gente faz daqui até a esquina, que a gente chega na esquina bufando, os caras fazem a corrida inteira nesse 10 quilômetros você faz em 1 hora. Correto? 1 hora, isso. 1 hora. Pouco menos. Pouco menos. Tá compensando mais eu largar o carro em casa e começar a vir correndo, viu? Por isso que ele deixou você em Santana. Você veio a pé pra cá, de Santana pra cá? Quase isso. Hoje é que eu tinha horário, né? Senão eu vinha. Não, porque de casa aqui na Paulista é 15 quilômetros. Às vezes você vem de carro, você não chega, né? De carro não chega. Se você vem de transporte público, tem um corredor ali. Se você vem de metrô, até um pouco mais rápido. Mas o tempo é esse mesmo, 1 hora e meia pra você chegar. Então, de repente, você vem correndo, né? Então, olha só. Eu tenho uma necessidade, eu não corro, né? Não sou um camarada de fazer corrida. Eu tenho necessidade de andar. Tem dias que eu estou em casa e falo, olha, pelo amor de Deus, eu vou caminhar. Mas caminhar numa certa toada. Eu não é ficar andando. Eu tenho uma necessidade, eu não sei, meu corpo sente uma necessidade de andar. Eu sou um cara que ando bastante. Quem corre sente a necessidade de correr se ele ficar muito tempo parado? Aquele negócio de falar, poxa, eu preciso exercitar. Então, eu vou entrar na sua vibe. Eu gosto mais da caminhada do que da corrida. É muito estranho. Vai falar, mas o cara não é corredor? Não. A caminhada é um treino. Então, o que acontece? A caminhada é onde você muitas vezes relaxa. Às vezes eu saio do Tucuruvi no fim de semana, vou até o Mercadão, às vezes eu vou até Ibirapuera andando, aí volto de metrô. Isso eu já fiz muito. Então, isso é legal. Entendeu? Se todo mundo fizer isso, porque a pessoa acha assim, a pessoa põe na cabeça, e os próprios os atletas, eles criam um estigma que precisa, nossa, o cara precisa ter um treinamento muito forte para chegar nesse nível. Não, eu vou ser honesto, eu faço um cara virar corredor em 15 dias. Faço a pessoa correr em 15 dias. Eu também faço, é só apresentar os boletos aqui. Eu fiz outro dia aqui o Adilson correr, que nem louco, apresentei os boletos aqui, ele saiu correndo. Não, mas é verdade. Mas esse correr... Você falou aí de sair lá de Santana, do Tucuruvi, chegar ao Mercadão, ao Ibirapuera. Por incrível que pareça, sabe que eu já saí da região ali de Santa Amaro, do Brooklyn ali, e ia pro centro da cidade tranquilo. Isso, é gostoso. Sabe o que é? E assim, dá tempo de você ir pensando e criando as coisas e bolando. Conhecer a cidade. Não, mas é verdade. E as pessoas, mas porra, você anda bastante. Qualquer um pode fazer isso, né? Desde que ele se propõe a fazer. É lógico, depois de você... Quem vai começar a fazer isso aí, não dá para sair de Santa Amaro e chegar no centro da cidade e falar, pô, eu vou começar a fazer, vou andar tudo isso. Não vai aguentar, mas na toada, depois você, devagarzinho. Hoje eu sinto a necessidade, eu ando bastante. Ô, Gabriel, você disse que prepara uma pessoa para correr em 15 dias? 15 dias. Como é? O que você faz? Conta aí para nós. Vamos dizer assim, correr 5 quilômetros. O que acontece? Cheguei lá um cara que eu lógico, sou... Se você é absolutamente sedentário, isso é impossível.
Uma pessoa que faz caminhada, faz atividade física, faz musculação, o corpo já tem um preparo físico. Não importa se é específico para aquilo. Por isso que eu volto a falar da performance, né? Você quer que eu trocar aquele microfone que ele fica mais... Não, eu que tô... Não, é só pra gente pegar o som pra... Então, aí o que acontece? Você que nem no caso do Pedro, vamos pegar que está bem fácil de entender. O Pedro faz caminhada de 10, 15, 20 quilômetros. Então, para ele virar um corredor, é instantâneo. Aí você vai falar assim, cara, mas como assim? Eu nunca corri. Mas você não faz a caminhada? Faz, ok. Você vai num ritmo, parece brincadeira, mas a gente não vê no filme de quartel, aquele 1, 2, 3, 4. Parece besteira aquilo, né? Parece que é uma... por quê? Aquilo é para ritmar a respiração. A hora que você encaixou o ritmo de respiração, acabou, você virou corredor. Lógico, você vai fazer um trotinho, né? Primeiro é trotinho, mas você corre 5K. Você vai tranquilinho. Você vai tranquilinho. Você vai fazer em 40 minutos, você vai fazer 35, 40 minutos, você vai fazer o seu trotinho e você vai correr 5K. Dali, aí o céu é o limite, né? Aí vai de cada um. Você tocou num ponto interessante aí, que é a respiração, que é fundamental, eu acho que quase tudo, né? Tanto pra gente que é locutor, que é radialista, que é narrador esportivo também, você tem que ter o time da respiração. E eu me lembro que nas provas de educação física, quando a gente fazia educação física, né, o nosso professor também, ele era um militar, né? Geralmente era militar. Era militar, né? E ele falava muito da respiração, aquela coisa de puxar, né? Puxa pelo nariz, solta pela boca, aquela coisa, né? Fazia 1, 2, 3, 4. Não doer o baço, pra não doer. E como que é essa questão da respiração, de encaixar a respiração, Gabriel? É ritmo. É o ritmo. Não tem segredo. É o ritmo. Vocês falaram da dor do lado. Ela é por causa disso. Se você respira de forma inconstante durante a corrida, vai te dar essa dor. É por isso que ela vem essa dor. Então o que acontece? Quando você encaixa o ritmo de respiração, 1, 2, 3, 4, esquerda, direita. Era assim que era no quartel. 4, por quê? 3, 2, Para 1. todo mundo correr no mesmo ritmo, todo mundo encaixa. E aí todo mundo vai se adequando. Aí você vê o cara que corre muito bem e o último lugar, mas o cara corre, todo mundo corre junto no mesmo ritmo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, vai... Então, vai. sim, mas tem o negócio do diafragma também. Mas isso aí cada um desenvolve uma técnica, né? Cada um... Não é necessário, nesse caso, o que a pessoa precisa? A pessoa que não está acostumada a fazer atividade física, que não é o caso do Pedro. Se ele faz caminhada, ele já faz atividade física. Então ele pode fazer corrida, ele pode fazer musculação, sem nenhum problema de chegar a infartar na academia. Agora, uma pessoa que nunca fez, ela precisa fazer um exame, né, cardiológico, né, para ver como que está a disposição dela. Não pode entrar na atividade física sem uma avaliação médica. Quando a pessoa é nova, e é outra história, né? Aí, aí você falou em infartar na academia. Bom, a pessoa vai fazer... Tem muitos corredores de fim de semana. Esse pessoal, os corredores, como foi teu caso aí, que você começou na São Silvestre. Tem muita gente que chega e faz a inscrição, eu vou para São Silvestre, e vem com roupa de coelho, palhaço, bota aquele roupão. É lógico que ele está ali para brincar, ele não está ali, ele não vai correr com uma roupa ali daquela de pelúcia, que ele não aguenta. Não vai nem terminar a prova, ele só quer fazer festa, né, Pedro? Ele sumiu, né? Ele derreteu junto com o suor. Mas, por exemplo, esse pessoal, tem muita gente que sai realmente para correr, mas não tem a preocupação de fazer um exame médico para saber se ele pode. Porque isso aí também, se a pessoa não estiver preparada dentro da área, com um médico que vai aferir a pressão, vamos ver a batida do coração, de que forma ele está, certo? Isso aí vai trazer problema para ele, né? Como é que você faz, por exemplo, você hoje faz antes de correr, tem algum tipo de preparo? Olha, deixa eu dar uma olhada como está a minha pressão, como está, ou é assim, hoje eu estou bem, eu posso fazer? Então, no meu caso, o que acontece? Como eu já fiz prova, eu treino desde os 13 anos de idade. Então eu comecei a fazer karatê, depois eu fui para musculação, depois eu fui para tênis, aí fui indo para vários esportes. Então o que acontece? O meu batimento cardíaco, ele não eleva. Então assim, eu posso fazer atividades intensas que meu batimento ainda, para a atividade que eu estou fazendo, ele está até tranquilo. O grande problema é quando você acelera o batimento cardíaco muito, você passa de 180,
aí começa, você pode ter problemas. Um deles é sobrecarregar o coração. Você pode não infartar, mas lá na frente você vai ter uma cardiopatia, você vai ter algum problema. Agora, as organizações que você disse que corre aí, né? Várias. Tá no trânsito? Tá no trânsito já ou não? Como é que tá, Gerson? Dá para tocar mais um pouquinho? Beleza. Só para saber, as organizações exigem o quê, ô Gabriel? Elas exigem que você apresente um atestado médico? Não exigem. Não exigem? Algumas provas, sim. Provas, assim, de performance, que precisa ter um preparo físico muito forte, aí eles têm algumas exigências. Mas a maioria não. Porque, na realidade, o que acontece? A partir do momento que você faz a inscrição... Você assina o termo de responsabilidade. Você assume o termo... Você está assumindo a responsabilidade de estar fazendo atividade. As pessoas não lêem regulamento. Né? A gente vê muita gente reclamando de prova e a grande maioria reclama de coisas que estão no regulamento. Né? Então, a pessoa assume o risco. Né? É muito difícil. Olha, raramente eu vi alguém passar mal a ponto de uma coisa mais séria em corrida. Né? Nessas 716 corridas eu vi uma morte uma vez, que foi numa prova da 28 praias, uma prova muito, muito desafiadora, e era um morrão, assim, olha, dos que eu já fiz, foi um dos mais difíceis, e eu vi o cara ventilando, e aí eu soube que aquele rapaz faleceu. E onde que foi isso? Foi em Ubatuba. Ubatuba? É. O percurso, você lembra quanto quilometragem, mais ou menos? Essa era, então, a média era 21 quilômetros ali, na média. Porque assim, tem um percurso menor, maior e intermediário. Nesse dia era 21. Esse é o intermediário. E assim, você ouvia, olhando para a pessoa, você percebia que ela não tinha a mínima condição de fazer uma prova daquela. Tá? Então, assim, resumindo, pessoa muito acima do peso. Não quer dizer que um atleta com peso elevado não possa fazer a prova. Eu conheço pessoas que têm... Eu mesmo tô pesado. Eu conheço gente que está com peso 10, 15 quilos acima do peso e são excelentes atletas. Mas, assim, isso não é uma regra, são exceções, né? Então, a pessoa tem que também ter esse cuidado, né? O que está dentro do limite do meu corpo para eu fazer? Então, ela corre 10K, vai lá, faz inscrição de uma prova dura dessa, sem uma avaliação, né? Então, assim, aí as pessoas quer responsabilizar a organização e não tem nenhuma responsabilidade da organização, né? Eles tentam socorrer da maneira do possível, eles têm sistema de rádio, mas eu vi na hora, né, a movimentação, o pessoal correndo. Então, assim, o que a organização podia fazer nesse caso, foi da 28 praias, eles fizeram, entendeu? Não teve... Dá o suporte. E outra, existe aquele negócio, existe o fator de risco mesmo. Qualquer coisa que você está fazendo, existe um risco. Né? Eu tenho um primo, inclusive, que era do conselho do Corinthians, o Marco, aqui da São Silvestre, o cara super de aparência magro, bem, e ele fazia corrida direto, ele era do Corre Corinthians, e ele infartou em casa, conversando com a esposa. Morreu, infarto fulminante. O cara não tinha nada, não tinha nenhum problema de saúde. Entendeu? Infartou, igual que está conversando, deu, e caiu. Então, entendeu? Acontece, a gente vê isso também no esporte, né? Infelizmente, você vê atletas né, de futebol que acabam infartando também, que tem um ritmo, profissional dentro do campo, né? É raro acontecer, mas acontece, é o imponderável da vida, né? Bom, 9h33, você está aí no Fair Play Esportes, hoje recebendo aqui o Gabriel Abdala. O papo é sobre corrida de rua, maratona, ultramaratona, exercícios físicos. O Fair Play tem sempre o oferecimento de Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, dentro aqui do Metrópole em Foco. E agora nós vamos atualizar a situação do trânsito com Débora Mendonça. Só que a Débora Mendonça... está de férias, né? Ela está de férias, então nós temos o Guilherme Gimenez. E tão merecidas férias. O Guigui. Guigui, né? É o Guigui. É o Guilherme. Guigui. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. 9h34. Em tempo real, as informações do trânsito na Trianon.
Você não pode perder a feira de final de obra da Obra Max, os menores preços do mercado e tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. De olho agora na zona sul da cidade de São Paulo, onde o motorista está enfrentando congestionamento pela Avenida dos Bandeirantes no sentido da Marginal Pinheiros. Tudo parado, desde a saída do viaduto de Abaquara até a chegada à Marginal. Nesse percurso, o motorista está gastando aproximadamente 50 minutos. Uma alternativa para cortar pelo menos ali do aeroporto até a aproximação com a Avenida Ibirapuera é utilizar a Avenida Miruna, que tem boas condições. Jornalista Roberto Marinho também ruim no sentido da Marginal Pinheiros, da aproximação com a Vereador José Diniz até a altura da Rua Ribeiro do Vale. No sentido do aeroporto, melhores condições agora pela Bandeirantes e também pela jornalista Roberto Marinho. Você não pode perder a feira de final de obra da Obra Max, os menores preços do mercado e tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real, aqui no 740M da Rádio Trianon. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Fair Play Sports. 9h37, estamos de volta pela Rádio Trianon AM 740, para você que está ligado com a gente também aí pelo nosso site radiotrianon.com.br ou ainda pelo nosso aplicativo digital Rádiosnet. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio, Fair Play Sports dentro do Metrópole em Foco, sempre no oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Estamos batendo um papo aqui hoje, recebendo o nosso convidado, o Gabriel Rabidala, ele que é atleta, mais de 700 provas já realizadas, organizador de corridas de rua também. O papo é sobre corrida. 9h38, nós vamos agora fazer o nosso giro esportivo, né? Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos esportes. E já já a gente volta aqui com o nosso convidado. Tênis é campeã, a Bia Haddad é campeã do WTA 1000 de Madrid, ao lado de Vitória Azarenka. Vitória na final sobre Jéssica Pegula e Coco Gauff, a segunda melhor dupla do mundo, por 2-0, 6-1 e 6-4. Com o título, a Bia entrará no top 10 do ranking mundial pela primeira vez na carreira, hein? Parabéns, coisa linda, Bia, hein, Pedro? Bia Haddad. Olha só, ginástica é ouro histórico. A seleção brasileira de conjunto é campeã da etapa de Portimão em Portugal na Copa do Mundo na prova dos arcos. Uma apresentação lindíssima e perfeita, o que resultou em uma conquista inédita para o Brasil. Parabéns para as meninas da ginástica, que é ouro no Mundial.
Ministério Público. Complicada a situação do zagueiro Bauerman do Santos. Na operação Penalidade Máxima, o MP de Goiás diz que o atleta aceitou receber R$50 mil para levar um cartão amarelo no jogo contra o Avaí e não cumpriu o combinado, mas aceitou depois receber o dobro, R$100 mil, por um cartão vermelho contra o Botafogo e foi expulso após o jogo. Meu Deus. Após a divulgação das conversas entre Bauerman e o apostador, revelado pela revista Veja, o Santos decidiu afastar o atleta e estuda processá-lo. Que situação do meu Santos, hein? Olha, Taça das Favelas. A peneira para a Taça das Favelas masculino sub-14 até sub-18 acontecerá no dia 20 de maio, às 11 horas da manhã, no Parque Sete Campos, na Estrada do Alvarenga. Outras informações você consegue com a Nana pelo fone 985723794, tá bom? Então, para você que está a fim de participar da Taça das Favelas, olha, é uma grande oportunidade, hein? 9h40, você ouviu o Giro Esportivo, no oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Bom, 9h41, de volta aqui com o nosso convidado, o Gabriel Abdala. Pedro, Gabriel, vocês querem comentar alguma coisa aqui desse giro esportivo, rapaz do céu? Que situação, hein? Eu queria. Fala aí, Pedro. 50 mil, o cara deu um chapéu. Mas olha, agora se você pagar 100, ao invés de um amarelinho, eu tomo logo um vermelho. Porque pelas conversas que o... Não, se você vê a conversa que foi revelada, é brincadeira, né? Ele falou pro Bauerman, eu te mandei 50 mil, fiz o Pix, você não tomou cartão, o que aconteceu? Não deu, mas manda 100 mil aí que eu vou tomar um vermelho. E aí o cara apostou, né? Eles fizeram lá aposta, esse site criminoso de apostas, aliciando os jogadores, e ele pegou 100 mil reais para tomar o cartão vermelho. E ele de fato tomou, só que ele tomou depois que o jogo já tinha terminado. E quando o jogo termina, o site de apostas não paga mais. Porque ele tomou o cartão vermelho depois do jogo. Acabou o jogo, ele foi lá, arrumou uma confusão e foi expulso depois do jogo. Ou seja, ele prejudicou o Santos, né, que na próxima partida ficou sem ele, e o cara não recebeu o dinheiro. E o prejuízo agora que ele causou pro apostador lá criminoso, para essa máfia, foi de 800 mil reais. E o pessoal tá atrás dele, né? E o Santos tinha dado um voto de confiança. A justiça não resolve isso? A justiça... Ele não pode entrar na justiça? Quem perdeu o negócio? Pois é. Entrar na justiça e falar ele não cumpriu com a palavra. É aquele caso de você dever para agiota, né? Vou postar 10 mil no Gabriel para vencer aí, né? E não pode cair. Não pode cair, o Gabriel vai cair no quilômetro 10, né? Da corrida. Tem isso também, não? Pelo menos no Brasil, não. Não, vai torcer o pé na subida da Brigadeiro, ele torce o pé, tá pagando 10 conto, né? 10 por 1, como é que é isso? E se botar um pouquinho mais, ele sai na frente e com a hora que ele estiver chegando, aparece um padre. Aí aparece o padre, né? Acha um padre lá. Eu acredito que não tem apostas, site de maratona. Aqui no Brasil não, mas eu acredito que nas majors, que são aquelas provas famosas, né? Boston, Nova York, eu acredito que deva ter sim uma bolsinha de aposta deve lá ter. Pra ver qual dos quenianos vai ganhar, né? Aí tem que combinar com o queniano, né? Porque eu sei que pode ser até precoce perguntar isso aí. Vamos lá, você tem 13 anos aí de experiência. Por que os quenianos assim a supremacia na corrida, hein? Olha, eu acho que é questão do clima e, de fato, eles conseguem, pelo fato da África, a gente sabe disso, que comem pouco, né? Então você aprende a sobreviver com pouca comida. Então aquilo ali condicionou eles de uma forma que eles não têm gasto, né, durante a prova. Não tem outra explicação. Não tem. Você vê, aqui no Brasil, uns anos atrás, ele é um rapaz pouco lembrado, mas o Ronaldo da Costa bateu o recorde mundial da maratona. E não só isso, ele foi o primeiro do mundo a fazer a maratona numa média abaixo de 3 minutos por quilômetro. Então, assim, você imagina, né? E não é um queniano, mas o nível dele é de queniano. E detalhe, ele chegou dando estrelinha na prova, não sei se vocês lembram disso. Acho que eu me lembro desse. Ele chegou, terminou, bateu o recorde mundial da maratona,
bateu um recorde muito bom na época, ainda chegou dando estrelinha. Resumindo, ele chegou sobrando, ele podia ter batido um recorde ainda muito menor. Ele chegou sobrando na prova. Normalmente os caras chegam mortos na prova, o cara nem chega dando estrelinha. E hoje o Quênia faz escola, né? Que eles treinam eu já vi documentários dos quenianos, eles correm em percurso de terra, né? De terra, dificulta muito. Eu acredito quando pega um asfalto também, né? Eu acho que quer dizer, penso eu, né? Sou leigo no assunto, mas eu acho que por eles estar correndo descalço, a hora que eles pegam um local assim, quer dizer, para eles fica sendo muito mais tranquilo, né? Eu tenho um percurso mais favorável, né? Eu estou com um bom tênis, eu estou num local mais plano, que não tem essa dificuldade que eles têm lá, então eles vêm realmente... As condições deles, como eu falei, de alimentação e falta de recurso, tudo, vamos dizer assim, eles evoluíram. Então eles são humanos. Foi na diversidade que eles aprenderam a se superar, então né? Eles são evoluídos. Então, assim, realmente, a nível de competição hoje é muito difícil. É questão de resistência, né, Gabriel? O sol e tal. Bom, Gabriel, outra coisa que a gente, já que você tocou no assunto aí, que a gente vai abordar, alimentação. Como é que deve ser a alimentação de um atleta? Você vai fazer uma prova, que nem você disse, 28 praias, né? Uma prova curta, né? 20 quilômetros, mas um percurso difícil, é montanhoso. Ou você vai correr a ultramaratona lá em Minas, que é 105 quilômetros, ou então você vai correr a São Silvestre, que é 15 quilômetros, mas é uma prova ali que você tem que estar bem preparado. O que um corredor faz um dia antes, ou uma semana antes? Normalmente o que acontece? No dia anterior é comer carboidrato. Ele tem que carregar glicogênio no organismo dele. E uma dica que eu dou, que eu vejo pouca gente dessa dica, tem que se hidratar muito bem antes da prova. Dias antes da prova, 2, 3 dias, tomar bastante líquido. E isso te ajuda muito no dia da prova, inclusive com prevenção de cãibra. O pessoal pensa que cãibra é falta de potássio, não. O principal motivo da cãibra é a falta de hidratação no organismo. E aí o que é? Água, isotônico? Água. Isotônico só se toma quando tiver atividade física intensa, né? Porque ele tem um nível de sais alto, então se você não tem gastos, aliás, transpiração muito excessiva, não tem por que tomar isotônico. Pessoal, isotônico não é refrigerante, né? Sempre faz esse alerta. Pessoal, tem gente que não faz atividade física e toma isotônico como refrigerante, vai ter pedra no rim. Vai demorar. vai ter problema renal, porque ele é um repositor, tanto que ele chama, você vê, ele chama repositor eletrolítico. O que seria isso? A gente transpira, vai perdendo os sais. Quando você perde os sais, você começa a perder as conexões, né, neurais. Então o que acontece? O que transmite as mensagens do teu corpo, que ele está cansado, seja lá o que for, ele passa para o cérebro. Então o que acontece? São os sais que fazem. Sem os sais o corpo não consegue fazer essa transmissão. Então por isso que se chama repositor eletrolítico. Então, se não vai ter uma atividade intensa, se você não vai perder tanto suor assim, não vai transpirar tanto, perder tanto sais, então a água seria o ideal. Água. É o básico, hidratar com água. Até porque, meu caro Pedro, não sei se você sabe disso, mas 70% do nosso corpo é composto por água. Logo vão privatizar o seu corpo também. Exato. Porque agora estão privatizando a água por aí, né? Então vão privatizar o seu corpo. Eu vi aí que o seu corpo é bom, que você anda. Mas olha, com o corpo que eu tenho, acho que aqui só deve ter uns 20% de água. O resto é osso. Ah, pensei que você ia falar que o resto era outra coisa. Dá pra fazer uma sopa, né? Dá pra fazer uma sopa. Já dá um ensopado bom, né? Com 20% de água, cozinha bem ainda, né? Com 20% de água. Gabriel, vamos lá. Olha, você começou a correr, quer dizer, você foi assim para curar, tentar tirar a sua mente dos pensamentos, por causa de uma depressão realmente, quer dizer, você foi lá em 2010 sem pretensão de nada, sem pretensão de vou criar uma liga, sem coisa nenhuma. Foi ali simplesmente para eu vou me divertir, deixa eu ir lá, vou correr. E aí você gostou. E aí em 2010 você começou a correr, fez em 1h45, né? Isso. E depois, já em 2011, você melhorou o seu tempo. Para 1h15 é uma melhora substancial. E aí você falou, peraí, estou começando a gostar do negócio. E
aí você começou a correr. Como é que você chegou ao ponto de falar, olha, eu quero me dedicar a isso, vou criar uma liga, vou começar a organizar corridas, mas isso porque você também queria correr, eu vou organizar porque eu também quero estar aí correndo, é uma forma de uma atividade, de fazer disso um negócio. É que na verdade tudo veio, ainda para mim a corrida é um hobby, né? Não é a profissão, né? Eu trabalho com gestão de redes sociais, marketing digital. Isso se solidificou depois da pandemia. Eu já fazia e aí passou a ser a minha fonte de renda principal. Agora a corrida veio tudo por consequência, veio tudo por acaso. Então eu comecei a correr, comecei a me envolver, mas aí o que acontecia? Eu chegava nas redes sociais e eu não me identificava com nenhuma das páginas que tinha, não menosprezando nenhuma, mas eu não me identificava. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma rede social, tá bom, se amanhã tiver 1000 seguidores, tá bom. Foi primeiro no Facebook. No Instagram é novo, meu Instagram acho que tem 3 anos só. A Facebook tem 5. E aí as coisas foram vindo, aí você começa a fazer, as pessoas começam a te fazer convite, aí você começa a fazer parceria, né? E aí foi surgindo assim. Mas a ideia principal da Liga dos Corredores era ter uma página que unisse principalmente motivação, um pouco de humor e um pouco de informação, né? Evitar o foco em mim, porque a gente vê hoje o pessoal que é envolvido com corrida, o cara vai na esquina tomar um café, posta, aí vai comer, posta, ok, tem um público que gosta disso, mas não é o público, não é eu, então não seria eu. Então eu fiz um tipo de página para que... Você tem uma página no Facebook? A Liga dos Corredores é uma página no Facebook. Está com quantos seguidores? Lá tá com, são 2 páginas, soma quase 400 mil. No Instagram tem 100 mil, tá quase 100 mil. Mas veio tudo por consequência. Então eu criei um veículo, vamos dizer assim, que eu me identificava. E nisso eu tenho um público grande hoje orgânico, né? Porque uma empresa de avaliação avaliou a minha página como a maior do Brasil orgânica. Então, resumindo, eu nunca paguei R$1 por Facebook. Eu cresci sozinho. Então, hoje eu tenho uma média, nos últimos 30 dias, por exemplo, de 5 milhões de contas atingidas, né? Então, assim, eu fico satisfeito, porque não pago absolutamente nada. Como não é esse impulsiono negócio? nada. Você tem 400 mil seguidores e 5 milhões de contas atingidas? Porque o que acontece? Muita Como gente... é esse negócio de atingir conta? Isso aí, eu sou meio ignorante. Não, assim, sou demais. O que acontece? Eu não sei exatamente o que são as contas atingidas, né? Porque são dados que quem me fornece é o Facebook e o Instagram. São umas contas que visualizaram a sua conta. Então, assim, quando normalmente você tem 100 mil seguidores e você tem 10 mil engajados, é um número alto. É sinal que você tem um trabalho excelente. Resumindo, se você tem 10% dos teus seguidores estão ali te vendo todo dia, vão lá, procuram teu conteúdo, comentam ele, esse é o público engajado. Quer dizer, você já se tornou uma referência. Você se torna uma referência. Uma referência. Então, e dessa página aí que você criou, ô Gabriel, o que você tira de curioso, de corredor? Porque tem corredor do Brasil inteiro, acredito eu, né? O Brasil inteiro, E o que você vê de que eles estão fazendo, o que eles comentam, ou o que dá para você falar assim, olha, uma coisa que eu nunca tinha pensado e descobri depois da liga, eu que sou corredor há tanto tempo, fiz tanta prova, depois que eu via essa galera toda se unindo ali, que eu percebi algo que eu não tinha percebido ainda. Tem alguma coisa para você pensar aí dessa página? Especificamente... De troca de ideias, de troca de experiências, de perguntas. Olha, eu gosto de interação mais pessoal com o pessoal das páginas, né? Eu não interajo muito, porque eu não faço muito vídeo, não gosto, não tenho o meu perfil, né? Eu interajo mais pessoalmente. Então o que acontece? De fato, é eu entender que a minha página traz motivação, porque de vez em quando eu recebo depoimentos. Então, olha, um deles é um rapaz do Mato Grosso, olha só, eu estava correndo no Paraguai, eu conheci esse rapaz no Paraguai, o Thiago, ele tem uma história, ele também era gordinho, tem um histórico de superação, hoje é um atleta de elite, é um cara super legal, e ele falou, cara, eu comecei a correr por causa da sua página. E tem até uma história triste de um primo dele que falou, cara, eu e meu primo começamos a correr por causa da Liga dos Corredores, só que esse primo dele acabou pulando na piscina e teve um acidente e ficou tetraplégico.
né? A tua história é até meio triste, mas esse Thiago hoje, ele é um atleta de pódio, cara, direto ele pega pódio. Ele é grandão, ele não é muito magro, sabe? Ele é meio forte e virou um atleta, assim. Então, assim, tem vários amigos meus que viraram atletas num nível 10 vezes melhor que o meu, que eu iniciei ali no esporte. Então é isso. A minha satisfação é essa, que nesses dias eu fui correr com um amigo meu em Niterói, e ele tinha um filho de 16 anos. Aí virei pro filho dele e falei, você topa correr os 10K, quer arriscar? Ele já tinha corrido 5. É pela orla de Niterói, essa prova é linda. Sai de um forte de Niterói e termina no Forte Grogoatá. Não, começa no Grogoatá e termina no 21º lugar, que aí tem um forte lá em cima. Coisa mais linda essa prova. Você vai até o forte lá em cima. E aí eu falei, você quer correr? Aí meu amigo falou, não, tá bom, vamos correr. Dos 5 ele passou para os 10, o menino dobrou. Maravilha, né? Dobrou. Com então, esse é legal percurso, iniciar as pessoas, legal. né? Eu cheguei no ponto que eu queria falar. Você cria autoconfiança nas pessoas. E essa é a parte legal. Olha, dá pra você correr, não importa muito a idade. Isso. Tem prova pra você, não importa se você tá tão acima do peso, dá pra você iniciar, quer dizer, Exato. vai. Meu filho fez comigo, foi informal, porque não pode, mas ele fez a meia maratona com 17 anos da Yascom. Só que não podia estar inscrito, porque não é permitido. Também eu acho uma besteira, mas é federação. Federação, não permite. Não permite. Mas meu filho fez de boa. E esse forte que você falou, eu conheço, é maravilhoso. Eu passei uma semana ali em Niterói, é sensacional, aquela Bahia toda ali, né? Isso. Fiz uma volta com catamarã ali é sensacional, um lugar muito bonito. O pessoal menospreza um pouco Niterói, né? Não, tem aquele restaurante maravilhoso, né? Aquela obra do Oscar Niemeyer, né? Isso, que é do museu do... Que é do museu, né? Um grande museu. Ali em cima tem um restaurante bacana. Tem um chopp branco ali com a minha patroa, Pedro. Maravilhoso. Você poderia levar a Patrícia lá, Pedro. Fica à vontade. Niterói. Não, vinho branco. É pra qualquer um, viu? Vinho branco. Maravilhoso ali em Niterói, né? Muito bonito. É o que você disse, tradicional, né? Já chegando perto do E tem uma história curiosa desse museu, porque é o seguinte, quando a prefeitura de Niterói convidou o Oscar Niemeyer... Mas Niterói tem essa peculiaridade de ser uma cidade, vamos dizer, histórica, né? Histórica. Residências imperiais, esse negócio tudo todo. É maravilhoso. Tudo ali deve... E aí o prefeito convidou o Oscar Niemeyer para fazer esse museu e disse para ele, Oscar, é o seguinte, a gente tem 3 pontos aqui em Niterói, que a gente separou, que pode ser possível, né, para você construir esse museu, né? E aí o Oscar Niemeyer falou, não, tudo bem, então vamos. Aí o primeiro lugar que eles foram é esse, onde está ali construído um museu. Aí o Oscar Niemeyer falou, não, vai ser aqui. Aí o prefeito falou, não, mas a gente tem mais 2 lugares para você visitar. Ele falou, não quero saber, vai ser aqui. Porque é uma vista, assim, muito maravilhosa, um lugar belíssimo, né? Então... se você não quiser correr lá, Pedro, você pode ir no restaurante ali na parte de cima do museu. Eu não vou correr, mas maravilhoso, vou comer. Né? Se você falar que é chapa do Gabriel Abdala, tem um desconto lá. Tá você bom? sabe que tem uma brincadeira dos cariocas com do pessoal de Niterói, né? Que eles falam que o pessoal de Niterói tem a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Entendeu? Porque tá vendo o Rio de Janeiro do outro lado, né? Sacanagem. Eu acho que não deixa de ser uma verdade, viu? Porque é maravilhosa a vista. E esse forte, inclusive, é uma das 50 vistas mais bonitas do mundo. É maravilhoso, e né? o topo dele, você já tem a vista bonita. De lá, você vê tudo. Você vê o Rio de Janeiro inteiro lá de cima. Quando você fez essa corrida lá em Niterói, foi organizado por você já? Não, você era um dos inscritos. Prova que eu já organizei até em Foz. Você começou a organizar a partir de quando? Eu comecei... É o negócio do treinão. O que acontece? Treinão, você organizar a prova aqui em São Paulo é um negócio muito complicado. Isso é coisa para peixe grande. Você não consegue organizar. Se você sai de São Paulo, vai para Guarulhos, Jundiaí, é tudo mais tranquilo. Mas organizar aqui em São Paulo é máfia? Não vou dizer que é máfia, porque assim... O que acontece? Você tem empresas aí que não deixam você entrar. Exato. Então, por exemplo, você pega o que a gente está falando da São Silvestre, isso é à noite. Eu acho que hoje não teria logística para isso. Porque são 50 mil pessoas. Quando deixou de ser feita era, sei lá, 5, 8 mil. Quando passou para amanhã.
Então é muita gente. Não sei como que seria uma logística hoje para você pôr 50 mil pessoas na rua. Para você ter uma ideia, quando larga São Silvestre, lá, estou falando do público normal, não elite que já sai na frente. Chega a ser 1 hora de pessoas passando ou até mais, na largada, para você ter uma ideia. Quer dizer, Quantidade de pessoas. O corredor da elite... Da elite já largou faz tempo. Não, o corredor da elite já está chegando. Isso. Já vencendo a prova, a gente já tem um vencedor e o pessoal ainda está saindo. Ainda está saindo, exatamente. Quer dizer, é uma coisa... É louco. É louco. Então, assim, é um volume. Hoje, já assim, não, à noite seria mais complicado. Seria bem mais complicado. Então, assim, mas eles poderiam lançar, sei lá, alguma coisa à noite vintage, né? Retrô, sei lá, uma outra prova. Ou uma data comemorativa, ou uma limitada data menor. A, sei lá, 5 mil pessoas, um exemplo, entendeu? Bom, agora você aí como organizando, porque você falou treinão. Treinão que seria assim, vamos dizer, seria a várzea, porque nós temos aí o futebol lá, todo organizadinho, nós temos aquele futebol de várzea, que a gente vai, organiza, senta ali, todo mundo joga, brinca, quase e isso. acaba tudo em churrasco. Uma boa analogia, por quê? O treinão é mais ou menos isso? Treinão, é um negócio assim, não tem assim, é só para brincadeira, quer dizer, para brincar, para treinar, é lógico, para você praticar o esporte, mas nada que te leve como um profissional. Não porque assim, por exemplo, eu já fiz treinão até no Paraguai. Né? Fiz uma vez o treinão da Independência do Paraguai, veio lá uns 80 atletas. Então o que acontece? Eu crio uma estrutura de corrida, né? Com medalha, hidratação, tudo, certo. Mas não tem fechamento de rua, é diferente. Então você pega um parque, que nem a gente faz do treinão do MMDC. A gente está lá dentro do obelisco, se reúne mas lá. Mas não precisa pedir autorização para isso, não. Autoridades. Assim, até um determinado ponto não precisa. Né? Depende do que você vai fazer, precisa ter autorização. O treinão ele é informal e não tem fins lucrativos. Quando você tem lucro, aí você precisa, aí já é outra história, né? Ninguém pode sair fazendo treinão e cobrando para isso. No meu caso, é fins beneficentes, não para cobre o custo. Então, vamos supor um sistema de cooperativa. Então, na verdade, as pessoas estão comprando o kit, estão pagando o kit. Eu não tenho ganho com um treinão. É tudo tanto que por isso que eu faço. Mas esse treinão é quantos quilômetros de corrida? Aí é à vontade. Você pode fazer treinão até de 50 se você quiser. Depende do que você quer fazer. E eu faço treinão, esses treinões que eu fiz, que o pessoal gosta do MMDC. Do MDC, então o que acontece? Isso aí é o que eu falei, a gente pega. O que é a finalidade do treinão? Divulgar o MMDC, a história da revolução, porque vai caindo no esquecimento. E também fazer um resgate da iconografia. Porque a medalha, por exemplo, a medalha é constitucionalista. Então, assim, sempre resgatando. Agora vai ter flâmula, vai ter coisas, mas são réplicas. Mas o que difere uma corrida de rua, só para entender, de um treinão? A corrida tem um fechamento de rua, uma outra estrutura. Mas tem que lá. Você tem que pegar mas no treinão é uma prova? Não, o treinão é participativo. Treinão é um jogo de várzea. Não, mas como Você tem teu time, eu tenho o meu. Eu vou participar de um treinão, o que vai acontecer? Eu vou correr. Vamos falar da corrida primeiro. A corrida é assim: você vai pegar as autorizações com a polícia de trânsito, tudo, você vai fazer uma prova diferente. Sim. Aí você fecha a Avenida Paulista, um exemplo, de ponta a ponta. A pessoa vai e volta, dá 2,5 para ir, 2,5 para voltar. Isso é uma prova, isso é uma corrida. Tá. Quando você faz um treinão, não tem fechamento de rua, nada. Você se reúne em algum lugar, tipo numa loja, num parque, numa loja. Aí você reúne todo mundo lá, sai todo mundo correndo na rua. Então, chegou, se no percurso tiver farol, para todo mundo no farol. É uma coisa para se divertir. É uma diversão, não é competição. Não tem vencedor, a medalha é por participação. Não tem. Treinão você falou que tinha tem. medalha e tal, eu falei, será que tem algum vencedor? Não, é medalha participativa. Por quê? Hoje, o que é a corrida de fato? 99% é participativo, não é competitivo. Corredor de elite não é o foco das organizações. Eles abrilhantam a prova, mas não é o que dá dinheiro para eles. Sei. O que dá dinheiro é a massa, lógico, é o público.
É o público que corre por hobby, para corre pra participar, brincar, pra Vai lá, participar. paga, porque é o kit, pra ter a camiseta. Pra ganhar a camiseta. Entendeu? Pra estar ali, Você compra o kit, né? um esquis, aqueles quis. Isso. Né? Eu trabalho com moto velocidade, né? O Aham. Pedro sabe que só para fazer uma alusão. Ele faz treinão com moto. Mas não tem os track days, né? Que são os dias de treino. Tem um track day, você aluga lá um autódromo, que nem Capuava, que é um dos mais famosos, e o pessoal vai lá correr. Não tem vencedor. O pessoal vai para baixar tempo, para melhorar, para desempenhar. Isso. Tem os amadores e tem aqueles profissionais que treinam visando um campeonato, né, maior e tal. Correr em Interlagos, por exemplo, em Goiânia. E ali, em muitas dessas provas, muitos levam troféus para casa, medalhas para casa. E é claro que o cara ele quer exibir isso para a família, colocar no seu Instagram, divulgar também. Ou seja, o que que eu converso com o pessoal assim, é uma competição, é um esporte que se trabalha muito com o ego das pessoas, né? Então eu queria, na corrida de rua, que você disse que o que dá lucro mesmo é a grande massa e tal, não é a competição, é a participação. Também tem isso, né, Gabriel, da pessoa querer chegar em casa e exibir, olha, participei da prova lá do MMDC, ganhei uma medalha, participei da prova lá não sei de onde, lá tal, do Praião, consegui uma medalha, que ele vai construindo a sua salinha de troféus, mesmo que seja de maneira participativa e não tanto competitiva, né? Mas ele tem ali um orgulho, ele tem ali uma lembrança, uma memória, né? Então, só o fato dele, ele está entre os 10% das pessoas que praticam atividade física regularmente. Então ele já é um vencedor. 10%? 10% pratica regularmente educação física. Então, peraí, 20% de água no corpo, que deve ser o meu percentual também, viu, Pedro? 10% da população, rapaz do céu. É pouco. É pouco. É pouco. É muito pouco. Estamos falando regular, não é, de vez em quando eu vou na academia, de vez em quando eu caminho. Não. Sim. Falando a pessoa que tem uma disciplina, sai todo dia, faz caminhada, ou faz musculação, ou faz dança, não importa o que seja, que a atividade física é qualquer coisa que você movimente o corpo, é atividade física. Então é grande parte das pessoas, mas assim, tem treinões que você pode fazer também o ranking. É legal isso. No meu caso eu não faço. Você faz mais para brincar, não seria porque, se brincar por exemplo, é a palavra correta, mas para a melhor volta aqui do treinão, ou o melhor percurso do treinão, né? Foi fulano de tal. Mas no meu caso o que acontece? Eu gosto da história de São Paulo, eu sou ligado à história de São Paulo. Eu ia fazer essa pergunta, por que MMDC? Então, eu fiz outros treinos, o MMDC acabou chamando a atenção, vamos dizer assim, porque como você sabe, você também é envolvido, são pessoas de uma relevância maior dentro da sociedade paulista, né? Que são envolvidas com o MMDC desde a origem dele, né? É a própria origem da revolução. Então, você pode fazer ranqueado também, mas o que acontece? Você vai fazer um treinão. Por exemplo, eu largo lá do Teatro Municipal, nós vamos fazer uma corrida pelo centro de São Paulo, pelo Centro Velho. Cara, não tem como fazer competição ali, mesmo num domingo de manhã. Tem muita gente, hoje tem muito problema também com morador de rua. Então você faz um treinão que é divertido. É que faz o pessoal da bicicleta, por exemplo, isso, ciclistas. exatamente, ali, é isso. Vai aquele bloco. Tranquilo. A gente sempre fala, gente, pessoal que vai na frente e dispara, ok, vocês sabem onde que é o final. Mas a ideia é que a gente vá todo mundo junto. Você tocou num assunto aí que é interessante, né, que a gente debate muito aqui no Metrópole em Foco, que é a questão da memória de São Paulo, né, Pedro? Que cada vez mais vai se apagando, né? A gente vê aí, tanto por conta da especulação imobiliária, que vão destruindo prédios históricos, né, casarões históricos, e vão surgindo prédios. A gente tem caso até mesmo de equipamento público, o próprio Pacaembu, que passou por essa discussão, né, com o fim da concha acústica lá atrás, depois o fim do tobogã, enfim, vai se descaracterizando. E aí você faz essa treinão, né, como você disse, Gabriel, do MMDC, que é também uma maneira de manter viva essa história e essa memória. Total. Você pensa, ou você já recebeu algum tipo de convite, de fazer outros treinões também em outros lugares históricos de São Paulo, a fim de preservar a história e a memória? Não, em janeiro, combinei com o pessoal do Gilberto do Cetrasa, né? Era aniversário da estátua do Borba Gato, ele quis fazer um treinão, foi bem bacana também. Foi um prazo muito curto para fazer, porque... Acho que foi dia 14, foi logo no início. Logo no começo de janeiro. Para poder divulgar acho que foi dia 21, tudo, né? Acho que foi dia 21, não me recordo a data exata. Mas foi bacana, mas assim, foi um prazo muito curto, né? Aí a gente... Quantos participantes? 100.
100 É um participantes. número bom, né? Foi 100 participantes. Gilberto correu? Gilberto caminhou. Ah, caminhou. Você não foi nessa prova por quê, se você é da sua quebrada lá? Posso saber o Então, motivo? não, porque parece que saiu ali do Borba Gato, não foi? Saiu Ou do chegou, Borba Gato, saiu do Borba Então, Gato. aí você, o que é legal? A gente, E você não foi? Você, Não, porque você eu me ficou pegaram, proseando. não, Você porque ficou quando eu proseando botei com. fogo, quando eu botei fogo. Você, você foi um dos incendiários, né, Pedro? Eu sei que você estava. Eu podia ser reconhecido. Você poderia ser reconhecido. olha, o incendiário foi reconhecido, tá? Porque ele inclusive Não fez era exposição no Itaú. É? Pode parecer um absurdo isso. Ah, Mas ele fez exposição no Itaú pondo a foto do Borba Gato queimando. Ele foi reconhecido porque ele foi um ato público, divulgaram isso, né? Enfim, né? Mas e voltando à questão de preservar a memória de São Paulo, então você já tem aí um convite do Borba Gato, pode ser um start para alguma outra coisa maior, Gabriel? Você pensa nisso? Não, por enquanto treinão. Por enquanto não. Não, por enquanto treinão. Não, O que mas eu acontece? digo treinão em torno de símbolos históricos de São Paulo. Não, isso sim. É. Por exemplo, está cogitado de ter um treinão templário, tá? Com a ordem templária, da qual eu fui, eles chamam investidura templária. Vai sair lá é um treinão. Mas os templários que estão com cálice sagrado da última ceia ou não? Não chega a isso, mas são os templários São esses oficiais templários, do Brasil. são os templários oficiais do Brasil. Que é o Davi Caparelli, o Ene. Mas vocês não lá. estão com cálice sagrado. Que pelo menos não não estão que a com gente vocês. saiba. Se apertar um pouquinho, Adilson, Deve cálice. estar, mas não deve precisa. Adilson. sabe onde está. Adilson, cálice. 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 Cálice agora ou fale para sempre. Mas a ordem templária e o envolvimento da história templária, ele é fantástico. Então vai ter um treinão templário, né? Tá quase certo que sim. Tá quase certo. Então, que esse sim. o N deve estar escutando, já sabe. Não, eu sou só E para vai ter outro do MMDC. Dia 8 de julho vai ter o do 8 de MMDC. 8 de julho. E O dia, Romagnoli corre? caminha também. E o Rodrigo Gutenberg? Rodrigo não. Não, eu vejo ele fazendo na Não, agora eu não sei, agora ele tá fera, hein? Camila Giudice. Também não. Conhece a Camila? Conheço. O Tá Rodrigo bom. tá precisando, né? Paulo Bonfim, tadinho. Paulo Bonfim já foi, ele vai ficar só na coisa. Agora Gilberto, Marques Bruno, João Carlos. Gilberto não. Gilberto no dia do treinão Gilberto não. do Borba Gato, ele fez a caminhada. Só fez a caminhada. Mas foi legal, foi bacana. Mas ele não foi de terno e gravata, né? Ele anda Não, muito de terno e gravata, tem que tirar um pouco da pose. Mas foi legal, porque a gente fez o percurso. Na verdade, a gente falou, Gilberto, vamos bolar o percurso praticamente na véspera. Então a gente saímos do Borba Gato, passamos pela Hípica. Então, assim. Aí Hípica de Santo Amaro. Hípica de Santo Amaro. Passamos na frente onde era a casa do escultor lá, do Júlio Guerra, né? Não, Paulo, do... Júlio Guerra, né? Júlio Guerra. Isso, passamos em frente à casa do Júlio Guerra. Então, assim, passamos alguns. Mas vocês fazem uma parada e. Não faz assim, parada, no não. dia, assim, o que acontece? A gente Naquele dia você pega os pontos históricos da região. Ali. Isso, e dá uma salientada. Conforme está correndo, pessoal, aqui tem tal coisa, mas correndo. Começa ali, Aí o Gilberto, termina no cemitério, que é outro ponto histórico de Santa o Gilberto puxou a caminhada. Foi bem legal, foi bem De bacana. repente um carro de som para ir falando. Não, Pessoal, eu tô passando agora em frente à casa Olha, de nem precisa Beltrano. da caixa de som. Você tendo uma caixinha portátil hoje. Hoje, né? Foninho, aqui, você já vai falando. consegue, já vai falando. Você corre com a caixinha na mão e já vai. e vai passando. Até Rapaz, porque já vai eu tava comentando os pensando. pontos históricos Não, mas também. eu tava pensando do cara que vai falando ali, um narrador, um locutor que seja, né? Caminhando. Ele já falou que o cara vai correndo e falando. Quer dizer, isso aí eu deixo para você. Não, mas não, para mim não. Isso aí é para você que caminha. Eu nem não, caminho. Mas eu acho legal. Direito. Agora, você falou que muitas coisas, muitos treinões aí, esses treinão que vocês fazem, hein? Muitas vezes tem cunho social, né? Por exemplo, para arrecadar fundos para uma determinada entidade, para uma determinada entidade. MMDC. Esse fica para o MMDC, mas eu pergunto assim, porque nós temos aí datas, por exemplo, nós somos maio, nós estamos no mês de maio, você tem aí as campanhas do Maio Amarelo, que é prevenção contra acidentes de trânsito, acho que podia alguma coisa nesse sentido, para alguma ONG, né, que utilize isso para levar para as escolas, educação no trânsito. Você tem aí o Maio Vermelho, né, porque maio tem uma porção daí, junho vermelho aí, problemas do coração, problemas cardíacos. Outra coisa que está toda hora que chega para nós,
buscar pessoas que possam fazer doação de sangue. De repente, alguma coisa nesse sentido nós vamos fazer, essa verba vai ali para que ajude as pessoas, ajude aquela determinada entidade. Sei lá, olha, quem vier aqui vai ganhar quem doar o sangue ganha uma camiseta, ganha isso, ganha aquilo. Quer dizer, alguma coisa nesse sentido, que é uma forma de mostrar. Tudo bem, eu acho que isso dá trabalho, né? Organizar dá trabalho e tem custo. Por mais que você falou, a gente doa, mas o custo, sempre tem um custo, sempre vai sair alguma coisa. Tem o teu tempo. Seu tempo também deve ser algo precioso, não? E eu gasto, para você ter uma ideia, ontem eu mandei elaborar a réplica das flâmulas, que é a réplica de 57. Eu vou montar uma por uma. Se eu tiver que pagar para fazer tudo, no dinheiro do treino não paga, não cobra o dinheiro da inscrição. Porque você pega hoje, a inscrição com camiseta está R$119, a medalha é R$30, a camiseta é R$40. Sim. Aí você vai mandar fazer a flâmula, o custo não cobre. Então, eu acabo elaborando, participando da elaboração. Tem o cara da empresa de medalhas, Vinícius, que é meu fornecedor, ele faz um custo baixo. Inclusive, ele recebeu uma medalha lá no MMDC, porque ele sempre ajuda e assim por diante. Aí tem um patrocíniozinho da Pneus Douglas, aí tem um patrocíniozinho do outro. Então, assim, ajuda. Aí o que acontece? Isso acaba gerando uma sobra, vamos dizer assim, e eu passo para o MMDC. O MMDC hoje ele precisa de novos associados, né? Porque antigamente a pessoa se associava, mantinha agora não, precisa ter mais associados. Então nós vamos fazer uma campanha. Talvez essa queda de associados se dá a falta muitas vezes de divulgação. Exatamente. Então você vai caindo no esquecimento, as pessoas não vão mais. É por isso que eu falei da questão de você fazer provas, uma ideia, eu tinha o convite de você fazer esses treinões com naming rights, né? Porque hoje fala de naming rights, né? Então, treinão MMDC, treinão do Borba Gato, treinão, de repente, treinão em prol do hospital, das clínicas, doação de sangue, do banco de sangue, ou coisa desse tipo, né? Para justamente que esses pontos históricos, né, no caso que você trabalha também, não caia no esquecimento e você alia o esporte, que é algo, né, sempre fantástico, uma bandeira. Agora, Gabriel, questão de você andar na rua aqui em São Paulo, para uma pessoa que faz a sua corrida ali, que faz a sua caminhada, que a gente vê muito hoje aqui, a gente está na Paulista, né? Sim. Então a gente vê muitas pessoas aqui correndo, caminhando, não estão em treinões, não estão participando de uma corrida de rua, mas estão ali fazendo o seu treino, né? É seguro andar, correr aqui em São Paulo com esse trânsito, com moto, com tudo isso? Até quando você organiza esses treinões que você sai encaminhando como esse do Borba Gato, como é que você faz? Questão de segurança. Porque não é uma prova oficial, então não tem ali a logística, não tem a participação da CT para organizar trânsito e nada. Sim. Vocês estão correndo, como você disse, o farol fechou, todo mundo para. O farol abriu, a gente vai. Como é correr em São Paulo? Então, o que acontece? Se você vai fazer um treinão, vamos falar especificamente do treinão, você já tem que fazer um percurso que tem o menor número de interrupções possíveis. Né? Então, assim, local que tem muito farol, não dá, fica incompatível. Então, assim, só que quando a gente vai iniciar o treinão, a gente já passa todas as recomendações. Gente, isso aqui é um treinão, isso aqui não é uma competição, não é para passar e correndo em farol, entendeu? Né? Manter um grupo homogêneo, de uma forma que... Então, assim, agora no dia a dia, você andar em São Paulo e correr é complicado. Depende de onde você está. Principalmente para mulher, hoje em dia. Não é seguro. Então, assim, ela tem que conhecer o local. Eu recomendo que as pessoas que vão iniciar a atividade física, quem já faz, já conhece, já sabe onde tem que ir, onde não tem. Quem não está acostumado, estuda o percurso primeiro que você vai fazer, para ver se é tranquilo. Até por violência urbana. Infelizmente é assim. O trânsito é o de menos. Porque o trânsito, o que acontece? O pedestre, ele é o que está na desvantagem. Ele tem que se cuidar. Sempre. Entendeu? O que acontece? A gente vê, às vezes eu mais ando do que uso o carro. Mas quantas vezes eu estou com o carro, a pessoa se joga na faixa de pedestre? Até o dia que... Então, assim, às vezes você nem viu a pessoa. É preferencial, mas a pessoa tem que parar para você passar. Então, o pedestre é muito imprudente. Eu vejo muita imprudência em São Paulo hoje, de ciclista, principalmente, e de caminhante e corredor. Você tem que ver que você está na desvantagem.
Ah, mas se o cara me atropelar, ele vai se ferrar. Não, você se ferrou, porque você ficou aleijado. Por mais que ele te pague indenização, ele não vai voltar, você não vai deixar de ser manco porque o cara vai te indenizar. Ah, foi o Silvio Santos que me atropelou. Ah, vou ficar de boa. Não, você não vai ficar de boa. Você vai ficar o resto da vida mancando sem poder voltar a fazer aquilo que você gostava. Então, tem que ter a preocupação da segurança. E isso, a preocupação é individual de cada um. Não adianta a gente jogar pro cara do carro ou pro poder público. Não, isso é individual. Isso aí a pessoa tem que criar a sua rotina, né, de percurso e ter essa preocupação. Não, você tem uns pedestres que são imprudentes, mas também tem muito motorista, a maioria dos motoristas, assim, primeiro eu passo, depois o pedestre. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, tem faixa de pedestre em determinado lugar, não tem semáforo. Então, a preferência é do pedestre. Ele é obrigado a parar. O carro é obrigado a parar. É. Não, ele pega, acelera e passa mais rapidamente. Nós temos problema aqui de calçadas, que você não consegue andar nas calçadas, é uma árvore bem no meio da calçada, um poste bem no meio da calçada. E eu não digo só para quem está praticando uma atividade física. Aí você tem, para quem é idoso, não consegue, porque tudo aqui na cidade de São Paulo, muita coisa é mal planejada. Quem constrói uma casa, ele dá preferência para fazer uma calçada para a garagem dele. Faz uma calçada. Mas a rua é íngreme. Bom, o outro que faça um dentinho, faça uma escadinha para fazer para a casa dele. Ele esquece que o pedestre deveria ser o ponto central. O pedestre hoje utiliza a rua, né? Não, e eu gozado. E aí eu vejo assim, tem muito motorista, que eu vou andando, eu vou observando. O motorista ele não para na faixa de pedestre, para o pedestre passar. Tá, se tem um semáforo, você é obrigado a esperar o momento que deu verde pro pedestre e tudo. Aí eu falo, o cara que está dirigindo, se eu der um tapa no carro, ou na hora que ele estiver chegando, eu pego um pedaço de pau e bato no carro dele, o que ele vai fazer? Ele vai frear o carro e vai tirar satisfação comigo. A hora que ele descer, eu vou falar, bom, agora nós estamos igual, agora nós dois somos pedestre. Não é? Sim. Porque lá dentro você era motorista, você era bravo. Não, existe... Agora, porque esquece que o motorista nada mais é do que um pedestre que naquele momento está motorizado. Não, tanto que o slogan da campanha no trânsito somos todos pedestres. Mas somos todo mundo é pedestre. Né? Então, e eu falei justamente por isso, porque não é responsabilizando o pedestre pelo acidente, mas sim... Olha, você está na condição de desvantagem. Né? Exatamente. Então, assim, exatamente. O cuidado maior tem que ser seu. Né? Porque você tem que redobrar, né? O que mais tem são irresponsáveis no trânsito. E é engraçado, não vou citar, mas dependendo do bairro que você vai em São Paulo, todo mundo para o carro para você passar. Sim, em outros ninguém para. Entendeu? Passa primeiro. E o mesmo cara, olha que engraçado, o mesmo cara que não para lá, às vezes no bairro dele, ele vai pra Zona Sul e para. O mesmo. Mas lá onde ele mora, que ele deveria... Naquela região ele... Por quê? Porque ali ele é minoria, né? Então é engraçado isso. O cara incorpora aquilo, né? Incorpora. Eu vejo muitas pessoas que vão pro exterior e falam, nossa, lá no exterior é lindo, o pessoal, todo mundo anda de metrô, né? Os governantes andam de metrô e tudo é lindo, mas aqui ele não anda de metrô. Ele não vai andar de metrô nunca, porque ele acha que andar de metrô é uma coisa, né, para pobre, ou não, eu não e imagina. Às vezes o nosso metrô é muito melhor. É muito mais eficiente que o de lá, muito mais limpo. Nossa, né? Tá entre os 4 ou 5 melhores do mundo. E aí, a pessoa fala, não, tem um primo meu que está lá uns 15 anos na Espanha, ele fala, lá você não tem que saber, quando a gente bota o pé na faixa, o pedestre para você, o carro para, é uma coisa bacana. Eu falei, tá, ninguém joga, você vê as ruas limpíssimas, ninguém joga nada no chão. Eu falei, tá, né? Inclusive você também não joga, né? Mas quando você morava em Taboão da Serra, você jogava ou não jogava, né? Você parava na faixa quando você estava dirigindo pro pedestre ou não, né? Então por quê? Porque lá é lindo e maravilhoso e aqui não, né? É isso que você disse, e eu percebo muito isso, né? Porque eu ando muito de carro também fazendo ações comerciais e tal. E é bem isso, a pessoa se comporta de uma forma no bairro, porque ele falou, pô, aqui eu tô num bairro, né? Então aqui eu tenho que parar para pedestre aqui e tal. Deixa eu fazer bonito, deixa eu fazer tal. Mas quando o cara tá lá no Capão Redondo, tá lá na cidade de Tiradentes e tal, aí acelera, né? Não, ali acelera, não existe. Que é pro cara não existe nem seta. Ele até esquece que o carro dele tem seta.
E no meio de tudo isso, de todo esse caos, é onde as pessoas tentam se organizar e não deixar de praticar esporte, né? De pelo menos andar, praticar, mas eu concordo com você, apesar da culpa ser do motorista, muitas vezes, a imprudência do motorista, mas se o pedestre não tomou devido cuidado, não tomar o cuidado, né? Porque num acidente é isso que você disse, não adianta, você que se estourou todo, né? Exatamente. E eu falo atendo para meus filhos, olha, vocês vão atravessar no farol, o farol ficou vermelho pro carro, não vai, dá um tempinho. É lógico. Porque sempre tem um louco, né, que passa no vermelho. Exato. Dá um tempinho. Mas infelizmente é isso. Você tem que estar sempre ligado, sempre preocupado com o outro. Entendeu? Por causa disso. Porque a pessoa fala, não, eu sou pedestre, tenho preferência. Tá, mas não precisa se jogar. Chega a próxima. Não precisa se jogar na... Você pode se jogar no microfone, não tem problema não. Que eu vou distanciando. A responsabilidade, o que eu falo de ser dele é isso, é o corpo dele, ele tem que tomar conta. Você não vai contar, que eu não falei, você tá ali na faixa de pedestre, aliás, eu tô como motorista, você vê o cara se jogar na faixa de pedestre, você não viu, a pessoa se joga. Pra que isso? Quer dizer, aí você atropela, não, azar o seu, você se ferrou, não, eu vou me ferrar. Mas quem vai ter o dano físico, que pode ser permanente, é a pessoa, é o pedestre, então tem que se cuidar. Então, assim, outra recomendação, esquece fone de ouvido. Você está andando na rua, qualquer atividade física na rua, jamais use fone de ouvido. A gente vê muito corredor com fone de ouvido, então, ali tá no outro mundo, eu tô falando né? uma coisa na rádio que 90% das pessoas vão ser contra o que eu tô falando. Eu falo que eu já escapei Não fala para não ouvir rádio, hein? Não. Pode falar, pode falar. Eu digo assim, que as pessoas, a maioria não concorda. Que nesses dias quase atropelei um ciclista, depois ele mesmo reconheceu, pediu desculpa, eu falei, cara, não usa fone de ouvido. Ele não tem cabimento. Porque ele não viu o carro. Eu buzinei, ele não viu. E ele vinha em cima do carro. Eu parei. Eu não ia atropelar ele ia atropelar o carro. Ele ia te atropelar. Né? Então, assim, então, é o que eu falo. Fone de ouvido, esquece. Atividade física não funciona. Na academia, ok. Ambiente fechado. Andando na rua, esquece. Porque você tem uma pequena chance de reação se um carro, uma bicicleta, qualquer coisa vier para cima de você. Agora, você com fone, você não vai ver nada, você não vai ver alguém gritando. Distraiu, você não vai ver nada, de vez, buzino, não ouve nada. Distraiu de vez. Dizem até hoje, quando caiu até teve aquele acidente lá que caiu a pedra lá em Minas, lá, como é que chama o lugar, cidade? Sei. Eu esqueci o nome, deu um branco. Tanto que a gente vai falando tanta coisa, mas resumindo, dizem que as pessoas estavam gritando e eles não ouviam por causa do som. Isso foi verdade. Porque você vê nos vídeos, o som que vinha de uma daquelas lanchas era absurdo. Então, quer dizer, o que eu falo, para que o que eu falo, a gente perde um dos sentidos, fica anulado, né? 700 corridas, dessas 700 corridas, todas elas você eram inscrito ou dessas 700 corridas também só para lembrar, Capitólio, isso Capitólio, mesmo. Lá em Minas, onde teve aquele acidente com as lanchas lá. Entendeu? Foi no Capitólio? Capitólio sempre tem confusão, sempre né? Sempre tem confusão em Capitólio, né? Sempre arruma uma confusão em Capitólio. Capitólio. Dessas 700 corridas aí, mais de 700 aí que você já correu aí, todas elas como inscrito ou dentro delas aí tem alguma organizada por você? Não, poucas. Essas 700 e poucas são corridas que eu participei que eu não organizei. Tem premiação em dinheiro, Gabriel? Hoje são poucas provas. Poucas provas que premiam em dinheiro. São poucas. Algumas provinhas, essas provinhas fora de São Paulo sempre tem uma premiação. Tem uns troquinhos. Para os atletas. E assim, são pessoas normalmente simples que ganham e são corredores excepcionais. A gente brinca, a gente chama de canela seca, canela nos magrelos, mas correm muito bem. Pessoa que não tem recurso financeiro para treino, são corredores admiráveis, né? E até para falar da questão de prova de rua, vamos dizer assim, é um esporte barato para você praticar do ponto de vista de recreativo, né, de se exercitar. Você coloca um tênis, um shorts e uma camiseta e vai se exercitar num parque e começa a andar. É barato, né, para você se exercitar. Mas e para você correr? Aí é um esporte mais caro, que nem você disse que participa, pelo menos toda semana você está participando de uma prova. Então, no mínimo, são 4 provas por mês, né? Uma
em São Paulo, interior e tal, para você manter esse ritmo não é tão barato assim, né, Gabriel? Mas é uma outra questão, para a pessoa que quiser entrar nesse rol de corrida. É assim, tem prova de todo valor, tem prova até gratuita. Então, se a pessoa gosta, vira e mexe, eles abrem prova gratuita. Sem custo de inscrição? Sem custo, custo zero. Custo zero. Ou provas baratinhas, custa R$30, 40. Mas essa simplesmente é pro sujeito correr, mas não tem premiação, não tem nada? Não, tem premiação. Tem uma corrida normal. Às vezes tem patrocínio, né? Às vezes é organizada por prefeituras, por Secretaria de Esportes. Tem incentivado, né? A ESCOM mesmo fez circuito da prefeitura ano passado, foi bem legal. Fizeram, acho que 10 provas, só que foi muito em seguida uma da outra, era uma por semana. Nessas viradas esportivas aí que a prefeitura faz, existe isso aí? Porque, olha, tá dentro de uma virada esportiva, tá aí, o próprio treinão já podia estar inserido nisso aí, na virada esportiva, né? Na virada esportiva. Como assim, ó, não é nada oficial, vai ter até uma corrida oficial da própria prefeitura dentro da virada esportiva, mas assim, a título de recreação mesmo, fazer treinão, que é feito em várias... Poderia fazer nas subprefeituras, né, Pedro? As subprefeituras organizarem, né, os treinões, né? O que inviabiliza? Burocracia. Não tem como. É tudo muito burocrático. Eu não sei como são em outros países, o pessoal fala que fora não é tão burocrático, aqui é tudo muito burocrático. Aqui é aquele negócio, você vai numa repartição pública, ninguém quer resolver nada, mas todo mundo manda. Né? Criar dificuldade para te vender começa de segurança, você já começa a tomar burdoada, né? Quando você chega numa repartição pública, você já começa tomando burdoada do segurança que você está pedindo informação. Você sabe onde que fica o departamento tal, já toma a primeira cacetada, entendeu? E assim vai. E assim você vai correndo. Exatamente. Bom. Então, assim, é tudo muito burocrático. Então, assim, não tem alinhamento, sabe? Você percebe isso, não tem alinhamento. Um departamento não fala com o outro, não tem uma sequência lógica. Não. Então, você já tentou fazer alguma coisa com, vamos dizer, com algum órgão público? Eu nem tentaria aqui em São Paulo, porque eu tenho um amigo meu, que eu não vou citar o nome, que era da Secretaria de Esportes, e falou, cara, esquece. Não é o Cacá, não, né? Não, um outro amigo meu. Ele nem tá mais lá. É que assim, a gente nunca dá nomes. Não, eu sei. Faz coisas informais. A gente brinca aí. Mas quando um dia eu falei, cara, o que é pra fazer uma corrida em São Paulo? A corrida em São Paulo você tem que, no mínimo, ter 100 pau no bolso. Só pra começar a brincadeira. E corrupção também? Tem corrupção? Eu não sei se é corrupção, cara, mas assim, é muita burocracia. Eu acho que quando você faz uma coisa se é uma coisa de esporte, eles deveriam incentivar, não dificultar. Eles dificultam. Aí o que acontece? É lógico, só as grandes conseguem fazer corrida aqui em São Paulo. Ninguém consegue fazer corrida aqui. Você tem um custo muito alto. Futebol de várzea, por exemplo. Você sabe que a gente trabalha com várzea, futebol amador. E às vezes tem uma final no Pacaembu, como a Copa Martins Neto, final no Pacaembu. Mas o estádio é municipal, então a prefeitura vai ceder, sem custo algum, o estádio municipal do Pacaembu. Você fala, ok, bacana, não vai ter custo algum. Não vai ter custo algum, vírgula, né? Porque depois você tem que pagar o pessoal que vai estar trabalhando lá, você tem que pagar o segurança, você tem que pagar... Você só não vai pagar. Você tem que pagar. Você tem que mandar ofício para a polícia militar, colocar os soldados a ter um custo. Você tem que custear a segurança. Você tem que ter ambulância, médicos. Você tem que entrar em acordo com a CT para poder mostrar o mapeamento de logística, quantos torcedores, onde vai entrar. Você tem que ter custo de lanche, de água mineral. Olha, é uma série de exigências que esse de graça não sai de graça. Né? Então é isso. É complicadíssimo. E ao contrário do que as pessoas pensam, as organizações estão rasgando o dinheiro. Não é assim, não. A inscrição não paga a prova. O que paga a prova, que nem a São Silvestre, é patrocínio. Se não tem patrocínio, o valor de inscrição não paga o custo da prova. Então o pessoal pega, o pessoal de corrida aí, é o que eu falo, a maior parte dos blogueiros vai puxar o saco dos corredores e falar mal das organizações. Não. Só quem organiza sabe a encrenca que é. Então você fala, o pessoal fala da IASCOM, da São Silvestre e tal. A IASCOM me fala, eu duvido hoje uma organização em São Paulo fazer uma prova com 50 mil pessoas e com a estrutura que eles fazem. Mas tem erros? Tem. Quando você está lidando com o ser humano, é complicado. Eu tive 4 filhos, eu ficava cuidando deles o tempo, 4 eram idade pequena. Ficava o tempo todo, uma bobeada, um filho... Sumia. Então você está lidando com o ser humano. Você imagina 50 mil pessoas numa prova, 50 mil pessoas retirando o kit. Você vai na fila lá da retirada do kit da São Silvestre, não tem fila, cara. Eles põem 100, 200 pessoas, sei lá quantas dá pra... com computador. E o custo disso? Você entendeu? E o custo?
para fazer uma logística dessa. Quem é que paga? E hoje, a São Silvestre, inclusive, não é da IASCOM, ela só organiza, né? É da Fundação Casper Libero, seus vizinhos aí. É a marca. Deles, a marca é deles. É deles. Né? Embora está hoje quem organiza, quem muita gente fala, isso aí é da Globo agora, né? A Globo comprou. Nunca foi. Não, a Globo não comprou, a Globo transmite, né? De exploração, né? E, enfim, você treina todo dia? Um dia sim, um dia não, hoje. Hoje? Academia eu vou todo dia. Musculação todo dia. Treino, bom, aí você pega a esteira. Peraí, Pedro. Ele vai na esteira. Se falar em caminhada todo dia. Todo dia? No mínimo 10K todo dia. 10 no mínimo por dia? Poxa. Agora, correr não é todo dia. Depois que você começou a correr, né, que começou lá com o seu momento de depressão, que você disse, você começou a correr, o que você percebeu de mudança na sua vida, né? Apesar de você ter um passado aí no exército, Sim. você militar, né? Tinha a sua prática esportiva, mas penso eu que depois que você se casou, você parou, né, com essas práticas. É o normal. É normal, né? De casa, não né? parei, mas assim, diminui. Diminui muito, né? E depois você voltou. O que isso mudou na sua vida, Gabriel? Do ponto de vista até espiritual, físico, mental, psíquico. Você falou uma coisa muito importante. Na realidade, quando eu saí da depressão, eu tive 3 pilares. Foi o esporte, a religião. Não importa qual seja, eu sou católico praticante, mas eu sou a favor que a pessoa tenha uma crença, não importa qual seja, eu não faço proselitismo. E a leitura. O livro ajuda muito. O livro faz você pensar, faz você raciocinar. Vai ajudar para tua cabeça em ordem. Só o esporte não. Eu não me vejo. O esporte ele te ajeita o lado físico. Ajuda. O físico, né? Mas a gente não é só físico, né? Exatamente. Sem ajuda espiritual, intelectual, muito importante, no mesmo peso, pode esquecer. Então, e você falou uma coisa interessantíssima, porque eu sou ex-seminarista religioso, né? Fui agostiniano. Por isso que até que eu brinquei com os templários lá atrás, né? Se você não estava com o cálice lá escondido. E li muito sobre os templários, tem vários livros que eu li, mais de 1000 páginas, que é uma história que me fascina também. E eu tento trazer isso para os meus filhos, né? Porque essa geração fica muito tempo no celular e tem essa coisa hoje chamada TikTok, que para os pais é uma coisa para você, né? É difícil de você lidar com isso. E eu falo, tenha o hábito da leitura. Ah, pai, mas eu leio pelo celular, eu leio pelo tablet. Eu falei, não é a mesma coisa, cara. É uma coisa de você com o autor, de você ter esse momento, quase que um momento espiritual, quase que religioso. Você com um livro, né? Lendo um livro. Porque quem lê um livro nunca está só. Porque se um dia você ficar idoso, se você ficar numa idade mais avançada, se você se sentir solitário, ou se você vai viajar, ou se você vai morar fora do Brasil, se você vai fazer um intercâmbio, né? Ou você vai fazer uma faculdade, vai ter que morar numa república, vai estar longe do pai, da mãe, dos seus amigos, o livro é teu companheiro, né? Vai ser um grande companheiro seu, vai ser, né, e ali você aprende, você busca, então assim, é algo sensacional essa prática da leitura, viu? E da religião e do esporte, né, meu caro Pedro? Bom, são 10 horas e 37 minutos. Fair Play Sports dentro do Metrópole em Foco, junto com o Sicredi, a primeira instituição financeira e cooperativa do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, beleza, meu Gerson? E já voltamos. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. Cuidar é um ato de amor. Por isso, a Santa Casa de São Paulo convida você para participar da campanha Cuidar é Amar, com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma do pronto-socorro pediátrico. Acesse santacasascp.org.br/doe ou ligue 011 2176 7941. Faça parte desta corrente pelo bem das nossas crianças.
Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Você pode acompanhar a programação Trianon com som 100% digital pela internet radiotrianon.com.br ou em seu celular pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet. Fique sempre ligado com a programação Trianon, a mais paulista das rádios. Fair Play Sports. Muito bem, estamos de volta, são 10 horas e 40 minutos, você está ligado no Fair Play Sports, dentro do Metrópole em Foco, sempre no oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Você que está ligado com a gente na radiotrianon.com.br, muito obrigado pela sua audiência, você que também nos acompanha pelos aplicativos Radiosnet em som digital da sua Trianon. De volta, hoje o bate-papo aqui do Fair Play, sempre tem um convidado, sempre falando aí também de vários temas, né? Pedro, naquele outro intervalo a gente fez o giro esportivo, só para não passar em branco aqui também, voltando agora com notícias do esporte, né? Pra gente retomar aqui com o Gabriel. Ontem nós tivemos o complemento da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu pensei que você tivesse virado bandeira, porque eu vi que você nem comentou sobre isso. Não, eu deixei para você comentar, vou deixar para você comentar ontem. O que aconteceu aqui na Neoquímica Arena, meu caro Pedro? 1-1. 1-1. Bom, tivemos Corinthians, né? Corinthians e Fortaleza. O Corinthians recebendo o Fortaleza na Neoquímica Arena. Todos eles ali no finzinho, quase no final da partida. Que jogo, hein? Fortaleza faz 1-0, o Corinthians foi lá e Yuri Alberto, né? Aos 42, né? No estilo assim, corintiano. Ninguém resolvia nada, mas teve que... E no final da partida, no final da partida, em menos de 10 minutos, 1-1, 2 gols. 1-1. E com isso, né, o Corinthians colocou o Flamengo na zona de rebaixamento. Então, veja só, ontem foi o 4º jogo do Corinthians e pela primeira vez na história do Esporte Clube Corinthians Paulista, para quem o Gabriel já torceu um dia, a conselho do seu primo, que era conselheiro, teve 4 treinadores diferentes. Primeira rodada foi um treinador, o Fernando Lázaro. Na segunda rodada foi o Cuca. Na terceira rodada foi o Danilo. E na 4ª rodada, o Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, Fechou. E o Flamengo na zona de rebaixamento com o Jorge Sampaoli. Então... Não aprendeu, tem que trocar. Então é isso. E hoje, né, só pra gente manter aqui no futebol ainda, hoje nós teremos um grande jogo mais à tarde pela Champions League, envolvendo o Real Madrid e o Manchester City. Simplesmente os 2 maiores times do planeta, né, na atualidade. Então o Real Madrid com a dupla de brasileiros, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, e o Manchester City com o Cometa Haaland. O norueguês, que não para de fazer gols, é o artilheiro do mundo, né? Agora, um dado curioso, é um time espanhol contra um time inglês. No time do Real Madrid tem apenas um espanhol. O restante são todos estrangeiros, né? E no time inglês do Manchester City tem apenas 3 ingleses. Ou seja, nesse mundo globalizado, né? O Real Madrid é da Espanha, mas não é espanhol. É do mundo. E o Manchester City também não é um time inglês, é um time do mundo, meu caro Pedro. É o planeta bola. Você vai torcer para alguém hoje, ou Abdala, Real Madrid, Manchester City, ou você... Aliás, se você curte algum outro esporte, acompanha além de corrida de rua,
ou para futebol, ou para outro esporte? Não, eu gosto de acompanhar esportes em geral. Em geral? Quando tem Olimpíada, você curte ali? O máximo possível de esporte. Até para conhecer, né, outros esportes, tudo. Mas eu gosto mais de acompanhar jogo de vôlei. Jogo de vôlei? Então as meninas aí. Do vôlei. A praia, deu praia, deu né? praia. E você deu pratica, praia, beach tênis, vôlei de praia, tem essa vibe de beach tênis? Porque agora a vibe é beach tênis, né? É pouco, mas pouco. Entre qualquer... Tem algum esporte, eu tô aí, lá, né? tô indo. Tá valendo. Tá valendo. E o departamento esportivo do MMDC, como é que tá? Tem departamento esportivo do MMDC? Se tiver, sou eu, né? Então eu queria a Copa MMDC, né, Pedro? Copa aí, como é que é? O mínimo múltiplo divisor comum? Múltiplo divisor comum. Essa é a importância de você divulgar a história, né? Pro pessoal não achar que é o mínimo. Matematicamente. Democraticamente, né? Se a gente for pensar, o MMDC e inclusive o próprio Casper Libero foi o maior apoiador de mídia na época. Então se a gente for pensar por esse lado, né? Você sabe que aqui ao meio-dia, se você estiver aqui embaixo, aqui na Paulista, ao meio-dia toca uma sirene. Todo mundo pensa que aquela sirene de fábrica que você sai para almoço ou para marcar, é meio-dia. Não, não é. Que essa sirene estava lá na Gazeta, quando a Gazeta ainda não era aqui nesse prédio, a Gazeta ficava ali na Casper Libero, onde hoje é chamada Avenida Casper Libero, lá no prédio, que era o Palácio da Imprensa, né? E que Casper Libero tinha comprado essa sirene, se eu não me engano é francesa, e ele comprou, que era lá acho que era uma sirene da Primeira Guerra Mundial, alguma coisa assim. Ele comprou. Por quê? Porque ele tinha o vespertino. Tinha o matutino, o jornal matutino, e tinha o vespertino, a Gazeta da Tarde. E quando a Gazeta ia para as bancas, ele tocava a sirene. Para alertar a população que a Gazeta, a vespertina já estava chegando às bancas. Porque tinha aquele negócio, Jornal da Tarde saía à tarde, Jornal da Manhã saía de manhã. E aí, quando veio para esse prédio, que esse prédio você sabe que ele é inacabado, né? Ele não é um prédio, faltou dinheiro para o prédio. Segundo os meninos da Gazeta, eles falaram que isso aqui foi parte da indenização do governo federal. Do quê? Do Casper Libero. Quando puseram fogo lá na Revolução. Aí eu desconheço isso. Aí ele pegou e trouxe a sirene. A sirene, e ela está aqui. E todo dia virou assim, faz parte. Saiu uma reportagem né? para trás. Ao meio-dia. Ao meio-dia essa sirene toca todo santo dia. Para avisar que ela está na hora do almoço? Não agora? Virou assim uma tradição. Uma marca. Virou uma tradição. Não horário do almoço, nada. Acabou virando uma tradição. E você sabe que essa tradição aí, Pedro, acabou se expandindo para vários bairros de São Paulo, para várias cidades, né? Porque quando chega alguma encomenda lá na quebrada, o pessoal solta fogos. Para avisar que chegou também. E tá lá, né? Já tá na banca, já tá na banca, né? Não é uma sirene como o do Casper Libero, mas são os fogos, né? Então o pessoal, já chegou, já tá lá a mercadoria, já tá lá nas bancas, né? Pra você ver que vai fazendo história. Fazer um trocadilho, né? Mas Casper Libero fez escola. Fez escola, né? Fez escola. O pessoal estudou direitinho, né? E aqui nós temos a faculdade. E aqui a faculdade, né? A faculdade da vida, né, Pedro? Olha assim. Bom, então vamos lá. Gabriel, 8 de julho nós temos aí um MMDC, um treinão MMDC. Começa a que horas? Começa, cronograma não lembro, mas em torno de 7 horas chega o pessoal retira o kit no dia. Não é que retira o kit, retira o número de peito, a identificação. E aí, para se inscrever, pessoa que quer... entra lá no Instagram da Liga dos Corredores. Liga dos Corredores. No Instagram. Entra no Instagram, faz a inscrição. Isso. E só chegar... Já 60% do presencial já vendeu. E esse treinão vai ser lá no Obelisco? No Obelisco. Lá no Obelisco. A concentração do Obelisco. E vai ficar por ali ou vocês vão... Aí a gente se desloca até Ibirapuera.
Porque Na verdade, perdão. Não, porque naquele dia lá deve estar lá os preparativos do governo do estado, isso aqui, montando a arquibancada. Esse ano não sei como é que vai ser, mas assim, não atrapalha. Então, é assim, a gente chega, por exemplo, no obelisco, o que a gente faz? O pessoal se reúne, pega a identificação, porque o kit pega no final, né? A medalha, né? Os adereços, né? Aí a gente chega, só que aí o que acontece? Tem a palavra do Romagnoli, que é o presidente do MMDC, falando do MMDC, a gente toca hino nacional, que é importante antes. Sim. Então tem todo uma, né? O ano passado, o Rogério Bigorna, que é aquele corneteiro, você conhece, né? O clarinista. Pelo amor de Deus, não é corneteiro, vai me bater se eu falar Não, você falou corneteiro, eu é. pensei que era alguém que estava criticando o evento. O cara corneteiro, é o corneteiro, só fala mal do evento. É que a gente do exército chama de corneteiro, de corneteiro. Não é, clarim. Aí, tá. Exatamente. Clarim. Se o Rogério me escutar, ele vai me bater. Aí o que acontece? Aí ele faz os toques. Então, assim, tem uma experiência. Os corredores têm um pouquinho do que é o ambiente militar, do que era o contexto da Revolução. Não é só chegar lá e começar a correr, não. Tem toda uma inserção, né, dentro do MMDC. Todo aquele cerimonial, normal, aí né? Aí o que acontece? A gente já está correndo com as bandeiras, aí o que acontece? Das últimas edições, aí eu fiz o treino da Independência, que foi legal também. Você falou em treino histórico, aí eu falei, Romagnoli, cara, acho que eu vou fazer um treino da Independência. Aí a medalha era como se fosse uma réplica da Ordem do Cruzeiro, ficou bem legal. Bacana, foi um treino que me surpreendeu. Aí eu falei, cara, eu vou fazer 2 tochas. Porque tem muito esse negócio da tocha. Inclusive, não sei se vocês sabem, o Casper Libero viu a corrida da tocha fora daqui, quando viu a São Silvestre. Se corria com tochas. E aí eu falei assim, cara, por que eu não faço 2 tochas? Eu fiz as tochas do MMDC, ela é toda trabalhada. Não achei isso de maneira nenhuma, ninguém que fizesse, eu acabei eu fazendo as tochas. Então hoje, quando a gente corre, sai correndo com as tochas na mão. O cara faz a tocha. O cara faz a flâmula. É quase isso. E depois ele vem falar que ganha vida como redes sociais. Você podia abrir uma alfaiataria, um artesanato, ô Gabriel. Com treinão não ganha. Com treinão você não ganha, com as outras você ganha. Né? Com brinde. Com brinde. Já tem aí atingindo não sei quantos milhões de redes. Faça-se tochas. Então, precisa ganhar dinheiro com isso. Você precisa o único que eu vi que ganhou dinheiro. Começar a vender tênis, né? Era o Armando Bogos. Armando Bogos. O Zé das Medalhas? O Zé das Medalhas, né? Do Rock Santeiro ou não? É do Rock Santeiro? É do Rock Santeiro? Do Rock Santeiro. O Zé das Medalhas. Ele morreu afogado nas medalhas. Começou a cuspir medalha e ele não conseguiu sair dali. Então, aí a gente faz essa inserção no contexto da Revolução. Isso que é importante. Porque tem o desfile, tudo, né? Aí na outra vez foi no dia 2 de julho, né? Que aí uma semana antes, só que agora a gente vai fazer no dia 8. Dia 8. Olha, se você sair às ruas, né, e fazer uma enquete aqui em São Paulo, perguntando para as pessoas, né, por que 9 de julho é feriado, olha, eu tenho certeza que no mínimo 50% não sabe o porquê que 9 de julho. Eu digo isso porque muitas pessoas me perguntam, mas 9 de julho é feriado do quê? Pessoas me perguntam de 9 de julho. Infelizmente é ensino ideológico nas escolas. Vamos entrar em polêmica, mas assim, pessoal, é verdade, não se dá mais prioridade para os eventos cívicos, né? Independente. Olha, você vê uma coisa, que eu também... Tem a prova ciclística 9 de julho. Todo mundo, dia 21 foi feriado, mas assim, pouca gente conhece um pouco da história de Tiradentes. Dentro das escolas fala que todo dia 21 é feriado, mas no dia seguinte era comemorado o descobrimento do Brasil. E ninguém nem lembrou. No dia 22 de abril. Não se toca. Não se fala nem do descobrimento. Mas descobrimento do Brasil. É uma data que deveria ser lembrada ou ser estudada, porque quer queira ou quer não, foi aí que aportaram. Aí teria que se falar da primeira missa rezada no Brasil. Eu acho que é importante você conhecer a história,
Mesmo que, mas não é comemorativo, não importa, é história. Mas eu acho que muitas datas estão se perdendo, viu? Tantas datas ligadas à história do Brasil do ponto de vista cívico, como disse o Gabriel, até outras datas, como por exemplo, o próprio dia do professor, dia do índio, dia da árvore, por exemplo. Não tem mais esses debates, né? Fica meio que perdido. A única pessoa que ainda faz isso todos os dias, eu sou testemunha, é meu querido Pedro Nassi, que traz aqui o dia do pé sem meia, que traz o dia da meia perdida. Então, que você nunca comemorou. Que eu nunca comemorei e que tem o dia do porco no cobertor. O corpo. Você trouxe isso, Pedro. O dia do porco no cobertor. Eu trouxe. Você trouxe o dia do porco no cobertor. Da santa. Ele trouxe uma santa aqui, cara, que eu não sei de onde que ele tirou isso. Você que é templário, talvez saiba mais do que eu. Nossa Senhora do colégio, do desespero, um negócio assim. Eu falei, eu não sei. Eu não lembro agora. Mas ele tem. Foi aí. E você é testemunha, porque hoje ele trouxe Santa Luísa de Marcilac, lá do extremo da zona sul, o Duda. Duda, você que é da produção, vê isso daí pra nós, se é verdade, se procede, se é fato ou fake, não sei porquê, né? É porque, olha... Quem sabe ainda, nós vamos ter alguma Santa Luísa lá do Tabuão. Por favor, no dia 9 de julho, você traga a história correta, tá? Tá. O Gabriel vai estar ouvindo aí. Nossa Senhora da Corrida, alguma coisa. E fale do MMDC, da Revolução, não venha me inventar, sabe? E o São Silvestre, ele é o protetor dos atletas, né? E foi Papa, né? Foi A Papa da igreja. A ordem mais importante que o Vaticano dá é a Ordem de São Silvestre, uma medalha medalha de São Silvestre. Uma comenda muito bonita. Você já ganhou? Quem dera um dia. Então ganhou? Você não correu ainda? Eu desconheço que algum brasileiro recebeu essa comenda. Ela é bem importante. Vou anotar aqui. Não foi do Papa Argentino, não. Tem certeza. Vou falar. O Papa Argentino não dá. Aqui ele fala, brasileiro, não. Brasileiro, nada feito. Eu sou colecionador. O que acontece? Eu tenho, até onde se sabe, a maior coleção de medalha da São Silvestre. Eu tô com, de 95 edições, eu tenho 70. Fora tem as medalhas da imprensa, que são bonitas. Sim. Antigamente, a imprensa estava com uma medalha. Então eu devo ter umas 8 da imprensa. No total eu devo ter umas 100. Tem medalha de juiz da São Silvestre, é bem bacana, Se você coleciona isso? Mas e dessa de imprensa aí, quantos anos isso? Ela foi cunhada quando essa? A medalha, porque de agora tem umas associações de imprensa aí que se ele puder tomar algum teu, ele toma, hein? Então tem umas que parecem parece até aquelas de equitação desse tamanho, de couro. Toda enfeitada, mas a imprensa... E você compra isso, busca, vai em site, fica fuçando. Aí é garimpo mesmo, né? É difícil. Aí é garimpo, faz uns 3 anos que eu coleciono isso daí. Até que você paga na medalha do São Silvestre lá de Roma. Eu tenho meus contatos. A medalha mais cara que eu paguei, acho que foi uns R$300. R$300? E quanto que vale essa de São Silvestre lá de Roma, lá do Papa? Fotografada pelo... Porque ele tem uma, ele quase comprei essa medalha. Eu tenho meus contatos lá em Roma ainda, hein? Eu quase comprei essa medalha uma vez, porque assim, pela curiosidade, né? E quanto que tava valendo, mais ou menos? Essa comenda, se você achar, é difícil achar por menos de R$2.000. R$2.000? E eu bobeei assim, ó. Será que eu... Você vai falar com o Mazola pra ele pegar lá, dar uma passadinha? O Tonhão ali de cima do Tabuão, ele não tem lá, que ele mexe com ferragem lá. Pode ser, né? A gente faz uma réplica ainda. Há uns tempos atrás ele mexia ainda, quando tinha cavalo, ele fazia as ferraduras. Mas você consegue descobrir se é falso ou verdadeiro? Tem isso também? Tem. É que assim, eu sempre colecionei antiguidade, embora é um hobby é um hobby de gente rica, mas eu sempre gostei desde criança. Então, por exemplo, o objeto mais legal... Mas você pode levar o Gerson, tá bom? Pode ficar à vontade. O objeto mais legal que eu tenho da São Silvestre não é uma medalha para mim, é o número de peito de 90 anos que eu tenho, de 1933. Eu tenho um número de peito... De 33? De 33. Por quê? A medalha é metal. A medalha, então, se você enterrar ela, um dia alguém vai achar. É tudo enferrujada, tudo... Aquela lá você tem que ter Mas o número de peito é um papel. Nossa, é muito difícil. E ela é de papel no início. É igualzinho, igual o número de peito de hoje. Pra mim é o item mais bacana que eu tenho da São Então Silvestre. deve estar muito bem guardado, classificado. Não, assim, tá numa pasta, porque assim... E qual que é o número, você lembra? Não
lembro agora. Tá aqui no celular, te falo Não, daqui a número, pouco. depois Mas vai estar na liga. Vai estar na liga dos corredores. Vamos lá. Então, vai muito... ser o próximo prêmio. Porque eu acho assim, você pegar as coisas e enfiar dentro de um estojo, de uma caixa, não é legal. Não. É legal que as pessoas manuseiem. Lógico, se você vai fazer uma exposição pública, isso é impossível. Não, é lógico. Mas os amigos, pô, que a pessoa chega lá em casa, tem que pegar, porque pega as coisas na mão. Não tem graça você enfiar dentro de uma... que as pessoas não possam pôr a mão, eu não gosto disso aí, não. E você divulga isso na sua página, na Liga dos Corredores? Você não divulga isso? Não divulgo. Gente, medalha e tal? Você não por divulga? enquanto não. Já tem um convite, óbvio, vai ter edição da São Silvestre, na 100ª, né? Daqui vai ser 2025, não sei se vai ser 2025 ou 2026. E aí provavelmente eles vão, né, já houve interesse aí de umas 3 pessoas de fazer... De você fazer uma exposição. Mas assim, aquele negócio de fazer exposição, são itens que não podem ser repostos. Então para você ceder isso para uma exposição, ok, seguro, como é que é a segurança, como é que é isso, como é que é aquilo. Porque não é reposição material. Exatamente. Aí é hora de você pagar com a burocracia para eles. Exatamente. Assina aqui em 3 vias, eu quero carimbo X, eu quero cartório. Nessa burocracia que faz me rir, né? É hora de você devolver, né? Eu quero ofício. Ofício. Você tem que fazer ofício, cadê o canudo? Já põe o segurança do lado da medalha para dar um tapão se alguém perguntar alguma coisa, uma coisa né? importante. Por que a São Silvestre? Por que foi a primeira prova? Tem um porquê que agora caiu a ficha. Você tem 1 minuto, então, vamos lá. Eu tenho o meu avô materno que correu a São Silvestre, ele participou da Revolução. Inclusive as cinzas do meu avô foi no dia 2 de julho lá pro Obelisco. Então esse meu avô que participou da Revolução, o Alípio, ele hoje está lá no Obelisco, no dia 2, as cinzas, e ele correu a São Silvestre. Então assim, uma coisa foi ligando a outra. Eu corri a São Silvestre por causa do meu avô, eu tenho a medalha dele. A medalha dele, eu não lembro se é de 32 ou 33, se eu não me engano, é de 32, inclusive, a medalha que ele me deu. Já para honrar a memória do seu avô. Provavelmente é 33. E aquele número de peito é justamente da edição que ele correu. Que bacana. Por coincidência, né? Gabriel Abdala, nós estamos terminando o Metrópole em Foco de hoje. O papo foi legal, bem descontraído, né? Sempre esse humor ácido bem bacana do Adilson Moraes. Eu agradeço a sua participação aqui nesse Metrópole em Foco de hoje, foi muito legal. Tá aí, quem não assistiu, mais tarde também vai ficar aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, bom, enfim. Eu que agradeço. E vamos conversar, 8 de julho não está muito longe, está aí, nós temos, hoje é dia 9 de maio, ou seja, daqui 2 meses, né? Daqui 2 meses, 9 de julho será um feriado, um dia de... mas antes disso a gente vai conversar novamente, até porque nós vamos fazer um programa especial aí de MMDC e vamos conversar. Será um vamos prazer. relembrar, todo ano nós fazemos isso aqui, importante, as pessoas, fazemos umas discussões, e eu acho muito, muito, muito importante. E é isso, Adilson. É isso, então, para você que esteve conosco, muito obrigado. Gabriel Abdala, obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio. Bacana, legal. Gente, o Fair Play estará de volta na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, sempre com um papo sobre esporte. Fique com a gente.